Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada esportiva Bandeirantes. É com a Bandeirantes. Boa tarde, muito boa tarde a você que está na Bandeirantes nesse domingão de futebol. Mas não é só um jogo de futebol, é um clássico, não é? É um derby, é um Corinthians e Palmeiras que vem aí, minha gente. Então, é a tarde do futebol, é a tarde do clássico, de um jogo gigante, de um encontro de dois times com camisa pesadíssima que vão medir forças na Neoquímica Arena a partir das 4 da tarde. E se tem um grande jogo, se tem uma grande partida de futebol, tem um grande narrador também. Ulisses Costa vai transmitir para todo o Brasil e para o mundo o jogo que vai começar às 16 horas, com os comentários de Cláudio Zaidan e as reportagens do Pedro Ramiro e do Gustavo Soleri. Nós vamos juntos aqui porque é um domingo de futebol da melhor qualidade. Nós vamos, depois de Corinthians e Palmeiras, levar para você América de Minas e Santos. Tem muita coisa importante nesse domingão, nesse fim de semana, aliás, não é um fim de semana de fatos relevantes do esporte que a Rádio Bandeirantes vai seguir contando para todos vocês. Então, vamos juntos, vamos na Jornada Esportiva Bandeirantes levar para você muita informação, muita análise, muita opinião
e através de todos os nossos canais. Já estamos no ar aí, hein? Pelas ondas do rádio, você consegue nos sintonizar aí onde estiver, no seu radinho, no automóvel, em casa, no seu trabalho. Pode sintonizar aí na sua cidade, através da rede Bandeirantes de Rádio. Estamos juntos nos canais digitais da Bandeirantes. Está lá, não é? No aplicativo Bandplay. Não baixou ainda o aplicativo Bandplay? Baixe agora e ouça todas as emissoras do Grupo Bandeirantes. Ouça e veja, não é? Além de ouvir a Rádio Bandeirantes, é claro, no site radiobandeirantes.com.br. Em áudio e vídeo, já estamos no ar também com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos aí, venha com a gente, porque a partida de hoje é muito importante, define muita coisa para os dois times. Já já o Zaidan vai falar a respeito disso, da importância dessa partida e do que ele espera desse encontro. Mas eu vou aos primeiros destaques, as primeiras informações dos dois times que já estão escalados, já estão definidos. Então atenção, rapaziada, destaque inicial dos dois times, já com a escalação, para daqui a pouquinho o Cláudio Zaidan analisar tudo por completo. Ricardo Garcia, na mesa de som Bandeirantes, com Beto Rebeck na central técnica, com Enzo Ortega, que está comigo no plantão Bandeirantes. Quem é que tá no nosso switcher aí, Xará? Me dá uma ajuda aí que eu preciso também aqui saber quem é que tá no nosso switcher. Espetacular, mandando... Alain Marcel, grande Alain Marcel no switcher Bandeirantes, nosso timaço técnico que vai dar show agora também lá na Neoquímica Arena. Você vai ouvir os repórteres Bandeirantes na zona leste da cidade de São Paulo, mas é como se eles estivessem aí ao seu lado. Então atenção, Ricardo Garcia, hino do Corinthians no ar, porque eu quero destaque com escalação e tudo. Vamos lá, Pedro Ramiro. Boa tarde, Ramiro. Tudo bem, Capri? Um abraço pra você, um abraço, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Corinthians, que é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro com 25 pontos. Em 20 partidas, 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Hoje, atenção, não terá Renato Augusto. Renato Augusto teve uma pequena lesão muscular e tá fora da partida de hoje, nem no banco de reservas. Pro lugar dele, o técnico Vanderlei Luxemburgo escala Giuliano. Giuliano será titular neste time do Corinthians. Coringão escalado com Cássio no gol, que veste a 12, é o capitão do time. Lateral direito, 25, Bruno Mendes. A dupla de zaga, 3, Lucas Veríssimo, 4, Gil e meia dúzia, Fábio Santos. Os volantes, 44, Gabriel Moscardo, 7, Maicon, o meio de campo de 20, Giuliano, e o ataque, 10, Rojas, 36, Wesley, e Yuri Alberto será titular, novamente vestindo a camisa 9. Corinthians, portanto, com 3 desfalques, Fagner, Rony e agora o principal, Renato Augusto. Capri. Tá aí o Corinthians escalado pelo Pedro Ramiro, não terá Renato Augusto, baixa importantíssimo. O Zaidan vai falar já já sobre isso, mas agora atenção, são 3 horas e 8 minutos, 3 e 8. Vamos mudar o hino, vira a chavinha, Ricardo Garcia, hino do Palmeiras, o Verdão no ar, porque o Gustavo Soler está chegando com o destaque da Sociedade Esportiva Palmeiras. É com você, destaque e escalação. Vai, Soler, boa tarde. Fala, Capri, boa tarde para você e para todo mundo ligado no potente microfone da Rádio Bandeirantes. Hoje o Verdão vivendo a expectativa de igualar o Corinthians em número de vitórias aqui mesmo na Neoquímica Arena. O Palmeiras que pode completar hoje 2 anos de invencibilidade contra o seu arquirrival. São 5 derbys de invencibilidade com 4 vitórias e 1 empate aqui na Neoquímica Arena. 18 jogos, 7 vitórias do Alvinegro, 6 do Alviverde. Então o Palmeiras vai em busca da 7ª vitória jogando aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Palmeiras que não sofre gols, Capri, há 601 minutos, ou seja, há 10 horas o Palmeiras não toma um gol, independentemente da disputa de campeonato que esteja realizando. Para o jogo de hoje, o técnico Abel Ferreira vai de Mike para substituir Dudu, ou seja, experiência no time titular. O Alviverde definido e escalado com 21 no gol, o Everton, 2 Marcos Rocha, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo e 22 Piquerez. Meio de campo com 8 Zé Rafael, 25
Gabriel Menino, 23 Rafael Veiga no ataque, 12 Mike, 14 Arthur, 10 Rony, a escalação que o ouvinte Bandeirantes já estava sabendo desde o Domingo Esportivo com o Milton Neves. É isso aí, porque o Gustavo Soler sabe tudo do Palmeiras, o Pedro Ramiro sabe tudo do Corinthians, é a equipe Bandeirantes já prontinha a postos, já na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho Ulisses Costa no comando da jornada, ele vai narrar às 4 da tarde esse jogão de bola. Mas agora, às 3h10, em uma tarde de sol ensolarada em São Paulo, com 30 graus de temperatura, nós vamos à Opinião Bandeirantes. Vamos saber do Cláudio Zaidan o que ele espera, o que ele projeta, quais são as expectativas do Zaidan para esse duelo de gigantes dentro do Campeonato Brasileiro. Corinthians de um lado, Palmeiras do outro, Timão sem Renato Augusto, Palmeiras sem Dudu. E aí, Zaidan, o que é que vem pela frente? Boa tarde, Zaidan. Fala, Caboclinho, boa tarde. Ô, Capriote. Quando que é o aniversário do Fôlego, hein? Boa tarde. Como é que é, Manuel? Quando que é o aniversário do Fôlego? 28 de setembro. Nós estamos no mês do aniversário, chegando. Viu, Manuel? Tá chegando, é. Mas o aniversário pra valer é 28 de setembro mesmo. Comemoração dura o mês todo, é isso aí. Capriote, o Palmeiras é mais time que o Corinthians hoje, né? O time do Palmeiras é melhor. Então, ele entra com favoritismo técnico. É claro que o fato do jogo ser na Neoquímica Arena, um ambiente inteiramente corintiano, isso tem um peso. Tanto que o Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras na Neoquímica Arena, mas a diferença é mínima. Uma vitória a mais, o que mostra que o Palmeiras não se assusta jogando fora. Não tem aquela de, passa anos sem ganhar no campo do rival, não tem isso não. Então, dependendo do momento da história, apesar de toda a rivalidade, do tamanho do clássico, tem favorito. Ora é o Corinthians, que tem um time melhor, ora é o Palmeiras, que tem um time melhor, e hoje o Palmeiras é melhor. Agora, o Corinthians, se você considerar as peculiaridades de cada posição, o melhor jogador do Corinthians é o Cássio, não há dúvida. Ou seja, na posição dele, ele é um dos melhores do país há muitos e muitos anos, né? Deveria ter disputado Copa do Mundo como titular, inclusive. Agora, o segundo é o Renato Augusto. Renato Augusto é um jogador que, claro, tem as suas limitações pelos problemas físicos, as contusões, a idade que vai chegando. É um jogador hoje que atua no espaço menor. Isso leva até a equívocos de treinadores. O Vanderlei não foi o primeiro. O Vitor Pereira já tinha feito isso também. Antes, o Silvinho, aquele negócio de colocar o Renato Augusto centroavante, isso é um erro primário, né? Você perde o seu melhor meio-campista e não tem um grande atacante. E ele joga muita bola, é claro que ele faz falta, ele é diferente. Ele tem soluções que os outros não têm, né? Então é óbvio que faz falta. E o jogo ganha uma importância extraordinária, né, Capriotti? Porque o Corinthians, se ele ganha esse jogo, ele deixa o Goiás para trás. Hoje os dois estão com a mesma pontuação, mas o Goiás já jogou, empatou com o Inter. Corinthians ganhando, passa o Internacional, alcança o São Paulo e o Cuiabá. E é bom lembrar que ele terá então o mesmo número de jogos do São Paulo, porque o São Paulo não joga hoje, mas o Corinthians tem uma partida a menos, jogo com o Grêmio. Então o Corinthians dá um salto. E dependendo do resultado de Cruzeiro e Bragantino, ele passa o Cruzeiro também. Então o Corinthians pode dar um salto tremendo na tabela, além, claro, do que representa ganhar um clássico. O Vanderlei tem sido questionado, o elenco é questionado, a torcida reclama. Mas você ganha um clássico como esse, você passa semanas muito mais tranquilo, sem pressão, trabalhando sossegado. E o Palmeiras olha agora para a tabela e fala, opa, se eu ganhar esse jogo eu vou ficar 8 pontos do Botafogo. É uma proximidade neste campeonato inédita, desde que o Botafogo abriu aquela distância gigantesca. É uma proximidade inédita. O Palmeiras pode ficar 8 pontos do Botafogo. O Grêmio, por exemplo, hoje entrou muito mais animado contra o Cuiabá por causa da derrota do Botafogo. E o Flamengo, que ganhou do Botafogo, foi para 39. O Palmeiras pode chegar a 43 e ficar 8 pontos do Botafogo. Pela primeira vez, nas últimas rodadas, o Botafogo vai olhar no retrovisor e vai ver uma cor. Vai ver a cor verde ali, vai ver o Palmeiras. Porque ele não estava vendo ninguém, né? Então esse jogo tem além do peso normal que sempre tem, como dizia o Tite, é um campeonato à parte. Especificamente neste momento do campeonato, esse jogo tem uma importância gigantesca para os dois. Pode tirar
o Corinthians dessa crise, dessa pressão, mas pode afundá-lo ainda mais se ele perder, e o Palmeiras pode se aproximar do Botafogo ou olhar e falar, bom, não adiantou nada o Botafogo perder porque a distância é a mesma. O jogo vale muito, como sempre, né, Capriotti? Amistoso entre Corinthians e Palmeiras vale uma barbaridade. Eu imagino um jogo desse tamanho, então. Agora, Osaida, você falou no Botafogo aí, né? O Botafogo perdeu ontem no Newton Santos, no Engenhão, pro Flamengo por 2-1. Depois do jogo, o Bruno Lage, o técnico do Botafogo, disse que o cargo dele estava à disposição, mas muita gente interpretou até como um pedido de demissão, mas não. Hoje o Botafogo já admite que não tem nada, ele vai seguir, não é mais... Deu uma estremecida o Botafogo, Zaidan? Você acha que essa derrota pro Flamengo e o contexto todo aí... eu achei a declaração do Bruno Lage bem infeliz, para falar a verdade, né? Acho que não era nem o momento dele falar aquilo ali publicamente, mas, enfim. Botafogo tá sentindo aí, Zaidan? Ali ele quis, na verdade, ele quis proteger os jogadores, porque ele disse o seguinte, há uma pressão muito grande sobre mim, porque eu cheguei aqui, o time, só ganhava, né? E essa pressão, para que eu mantenha o percentual de resultados que havia antes, com o Luiz Castro e em breve tempo com o Caçapa, essa pressão está atingindo os jogadores. E eu não posso permitir isso. Então, eu desconfio que eu começo a atrapalhar os meus jogadores, isso eu não posso concordar. E falou, e se eu sair, e se o Botafogo for campeão, eu não aceito receber o prêmio, caso eu saia, está à disposição. E aí o Botafogo entendeu o que ele quis dizer. Ele não foi feliz, não foi a hora correta para dizer isso, mas todo mundo entendeu, né? Percebeu que ele queria proteger os jogadores, falou, não, ele não sai, então. O Botafogo, desde o começo, a gente fala a mesmíssima coisa. É um time que tem de jogar no limite o tempo todo. Então, para o Botafogo foi até bom ficar fora da Sul-Americana. Era uma distração. O Botafogo tem de olhar para o brasileiro. Ele não ganha o brasileiro desde 95. Ele tem uma chance que parecia inimaginável, irrealizável. Abrir uma distância dessa e ter chance real de ser campeão brasileiro. Ele tem essa chance, ele é o principal candidato, é uma questão aritmética, que ele é o principal candidato. Mas é um time que tem que jogar no limite o tempo todo. E o Tiquinho voltando de contusão, houve algumas escolhas erradas do Lage, principalmente no meio campo. E, além disso, o Flamengo jogou bem, vale notar. O São Paulo escalou bem o time ontem, fez as escolhas certas. E o Botafogo ainda teve o problema do Klaus não enxergar uma falta que me parece óbvia, claríssima, em cima do Tietê no lance do segundo gol. Foi um grande jogo formidável. Os dois times tiveram muita chance. Mas o Botafogo, até por ser o Botafogo, por não ganhar campeonato há tanto tempo, qualquer crisezinha, qualquer sequência sem vitórias, o impacto é grande. Então agora é preciso ver a reação emocional, vai ter essa parada vai ser muito boa, para o time voltar a jogar o que estava jogando antes. Continua aritmeticamente o grande candidato ao título, mas tem de jogar no limite, Capriotti. É um time sem craques. Não tem fora de série ali, não tem nada disso. É um time que tem de jogar na sua aplicação máxima o tempo todo para continuar pensando em título. Ainda é o principal candidato, é claro. É isso aí. Botafogo tropeçou e aí, claro, não é? Hoje o Grêmio já venceu. Aliás, nós já vamos falar sobre isso na sequência com o Enzo Ortega. O Palmeiras já tá de olho aí também, porque se ganhar já dá aquela encostada ali no Botafogo, já fica, não é, mais próximo do fogão a 8 pontos. É bastante coisa ainda, mas já dá uma encostadinha, né? Já diminui a diferença. Então o campeonato pode ganhar outro rumo, outras tonalidades a partir dessa rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. Rodada que já começou, já tivemos jogos, já tivemos partidas. E o Enzo Ortega está comigo no Plantão Esportivo Bandeirantes. Nós vamos juntos aí porque tem muito jogo, tem muito futebol. Logo depois de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tem América de Minas e Santos, com a narração Bandeirantes do Pedro Martelli, com Alexandre Pretzel e também com a reportagem Bandeirantes do Bruno Migliozzi. Então tem muita coisa nesse domingão e o Enzo Ortega tá de olho em tudo e conta agora pra gente. Diz aí, Enzo, boa tarde.
Fala, Capri, um grande abraço pra você e pra todos os nossos ouvintes. Isso mesmo, domingo repleto de futebol brasileiro, viu? Hoje mais cedo o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0 com gol de Luiz Soares e um gol contra de Riquelme. Com esse resultado, o time gaúcho assumiu a terceira posição da competição. Às 16 horas, junto com a nossa transmissão de Corinthians e Palmeiras lá na Neoquímica Arena, também teremos Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Mais tarde, às 6h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes, teremos América Mineiro e Santos, time paulista que só está em uma competição e busca se recuperar no Campeonato Brasileiro. Lá na Arena Fonte Nova, teremos Bahia e Vasco, time da casa que busca se afastar da zona de rebaixamento e o time carioca que busca sair dela. Para fechar nosso dia de futebol de Campeonato Brasileiro, teremos Cruzeiro e Bragantino lá no Mineirão. Time de Bragança Paulista que está em um confronto direto com o Fluminense para ficar na 5ª posição da competição. Pelo Brasileirão Série B, teremos apenas 2 partidas hoje. O Vila Nova enfrenta o CRB às 3h45 da tarde e o Botafogo de Ribeirão enfrenta o Sport às 18 horas. Falando um pouco de basquete agora, viu, Capri? O Brasil perdeu da Letônia hoje pelo placar de 104-84 e está eliminado da Copa do Mundo de basquete masculino. Porém, ainda temos chance de garantir uma vaga olímpica via mundial. Por enquanto é isso, viu, Capri? Valeu, Enzo. O Enzo vai ficar... O Canadá ganhou ou perdeu? O Canadá perdeu. O Canadá ganhou, Zaida. Ganhou da Espanha. Ganhou da Espanha. 88-85. A República Dominicana perdeu, né? Isso, perdeu. Então, se o Canadá tivesse perdido, o Brasil teria a 2ª vaga das Américas, né? Exatamente. Os Estados Unidos ficam com uma vaga. Exatamente. Os Estados Unidos já tem a vaga. Se o Canadá tivesse perdido para a Espanha, o Brasil estaria na Olimpíada de Paris. Mas foi 88-85, um jogo disputadíssimo. E agora... Se os Estados Unidos forem campeões... aí abre a 2ª vaga, mais uma vez, né? Exatamente. Agora, se os Estados Unidos não ganharem, aí o Brasil vai ter que ir pro pré-olímpico, não é? No ano que vem, aí é pedreira, aí pré-olímpico é dureza também, tanto quanto a Copa do Mundo, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com o basquete do Brasil, que pelo menos mostra aí um sinal de reação, né? Venceu a seleção do Canadá, enfim, mostra um pouquinho aí de reação, mesmo sem o Raulzinho. Vamos ver se a gente consegue engatar com essa geração aí dias melhores. Atenção, são 3h21, 3h21. Corinthians não terá Renato Augusto. Palmeiras, a gente já sabia, não tem Dudu. E Mike vai jogar ali, foi o escolhido do Abel Ferreira para ocupar a vaga, a posição do Dudu. E eu quero mais um destaque do Corinthians, mais um destaque do Palmeiras, para mais uma análise do Zaidan também. Começando pelo Timão, vai Pedro Ramiro. Com relação ao time do Corinthians atuando como mandante, Capri, nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate contra o time do Goiás no último fim de semana e 1 derrota para o Bragantino. O Corinthians, que até a gente falava, sofre do Palmeiras. Verdão é o time que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, com 6 partidas de vitórias, 5 empates e 7 derrotas alvinegras. Portanto, o time do Palmeiras costuma dar muito trabalho para esse Corinthians. E sem Roger Guedes, só 2 atletas desse elenco marcaram contra o Clube Alviverde. Gil, que 2 vezes colocou a bola na rede, e Romero, que hoje está no banco de reservas, Capri. 3h22, mais um destaque do Palmeiras. Eu quero mais uma informação do Verdão com você. Vai, Gustavo Soler. Vamos lá, Capri, porque esses números, né, são importantes para falar do derby aqui na Neoquímica Arena. Como a gente já destacou algumas vezes, né, o Corinthians tem 7 vitórias e o Palmeiras 6. No entanto, o técnico Abel Ferreira tem um grande aproveitamento comandando o Palmeiras aqui. São 5 jogos com 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Então, aquilo que o Zaidan falava, né? Que apesar de todo o ambiente, o Palmeiras não sente tanto assim a pressão, joga o jogo aqui na Neoquímica Arena e desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras leva a melhor na casa corintiana. O Verdão, que no Campeonato Brasileiro, Capri, defende uma invencibilidade de 9 jogos contra os seus 3 principais rivais do estado de São Paulo. São 7 vitórias, 2 empates, e aí os números que impressionam. Nesses 9 jogos de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra São Paulo, Santos e Corinthians somados, apenas 2 gols sofridos. Em 9 jogos, o Palmeiras sofreu apenas 2 gols dos seus principais rivais. Verdão que
tem como recorde máximo na história do Campeonato Brasileiro 10 jogos de invencibilidade contra os seus 3 principais rivais de 95 a 98 e pode hoje igualar esta marca em 2 anos de Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira não contará, Capri, nas 2 próximas semanas, por enquanto com 3 jogadores nas atividades na academia de futebol. Isso porque o Rafael Veiga foi convocado pela seleção brasileira para os jogos contra a Bolívia e Peru. Gustavo Gomes, capitão do Paraguai, pega Peru e Venezuela. O Richard Rios pega a Venezuela e o Chile. E o Piquerez ontem, Capri, ficou assistindo a coletiva de imprensa do El Loco Bielsa, esperando o seu nome aparecer na lista. O problema é que El Loco é louco. Ele convocou uma entrevista coletiva para falar que hoje, domingo, ele vai convocar os jogadores para os jogos da seleção uruguaia. Então o Piquerez ainda não sabe se vai ou não. Muito bom. É a coletiva da coletiva, tá certo? E aí vale destacar, Capri, foi 8h30 da noite a coletiva. Então ele fez todo mundo sair de casa para todo mundo ficar sabendo que hoje ele vai convocar. Não ontem, sim hoje. Maravilha. É típico dele mesmo, típico do Bielsa. Agora, atenção, eu quero ouvir o Zaidan às 3h25, mas, ô Ramiro, o senhor informou que o Renato Augusto está fora do jogo por conta de uma pequena lesão muscular. Essa lesão muscular foi adquirida no jogo do meio de semana contra os Estudiantes na Sul-Americana ou foi no restante da semana durante os treinamentos aqui já em São Paulo? Foi durante os treinamentos, Capri. Nos últimos dias ele teve essa pequena lesão e aí o detalhe, até não treinou na sexta-feira. O Renato Augusto não participou da atividade do Corinthians na sexta-feira. Só que no sábado ele trabalhou normalmente, até participou com todo o elenco do treino do Corinthians. Havia uma expectativa de que ele atuasse hoje, a informação era essa, ele seria titular. Só que chegando aqui na Neoquímica Arena houve uma conversa com o treinador do Corinthians e também com a gestão médica do clube para entender os próximos passos. A gente lembra que esse tipo de discussão com relação ao Renato Augusto já foi pauta, aliás, até de uma grande disputa, uma grande briga entre o chefe do departamento médico do Corinthians, o Bruno Maziotti, e o professor Luxemburgo. Então há uma cautela maior para não haver nenhum tipo de rusgas no futuro aí com relação ao Renato Augusto, jogador que hoje não está nem no banco de reservas, Capri. Muito bem, Zaidan. O Vanderlei escolheu Juliano para substituir o Renato Augusto no meio de campo do Corinthians. E no Palmeiras o Abel Ferreira vai colocar o Mike aí para fazer aquele lado direito com o Marcos Rocha no lugar do Dudu, coisa que ele já fez anteriormente também, não é? Tá bom aí? Gostou das alternativas encontradas pelos dois treinadores aí para essas ausências pesadas dos dois times, Aida? No caso do Corinthians me parece falta de opção, não é? Porque ele poderia até trazer o Rojas pro meio e colocar um atacante ali pelo lado direito. Mas ele não tem. Ele perdeu primeiro o Roger Guedes, depois perdeu o Adson, aí não tem o Renato Augusto. O Biro é um jogador que não é exatamente para essa função. Aliás, seria interessante que algum treinador trabalhasse o Biro como lateral, porque ele apoia bem, ele tem domínio de bola. Se ele melhorar um pouco a marcação, porque para jogar aberto como um ponta, ele não tem velocidade para isso. Ele é um cara que a bola chega, ele retém, ele para, olha, vê onde é que ele vai meter, sabe jogar bola. Mas o fato é que não havia opções. Para mim o Juliano é uma escolha porque não havia alternativa. E no caso do Mike, eu até achei engraçado, Capriotti, porque naquele jogo que o Palmeiras meteu 4 lá no Pereira, o Abel colocou o Mike, parecia assim uma invenção. O Abel já fez isso 200 vezes, colocar o Mike na ponta direita. Já fez isso 200 vezes. Qual a surpresa, né? E agora neste jogo de hoje, eu iria com o Arthur do lado direito, por causa do Fábio Santos. O Fábio Santos está marcando muito mal, está com muita dificuldade para marcar, que é natural, né? É um cara que já está preparando a papelada, entre aspas, para a aposentadoria. Então eu colocaria o Arthur daquele lado. Mas o Mike é um cara que sabe jogar ali, faz a linha de fundo com facilidade e provavelmente ele vai ter o Arthur do lado esquerdo. Acho que é uma saída interessante, teria também possibilidade de ter o John na esquerda, Arthur na direita, mas eu entendo ter o Mike ali, até porque é algo que o Abel já fez muitas vezes com o Marcos Rocha e Mike do mesmo lado, né, Capriotti? Exatamente. Acho que ele tem confiança, né, segurança
nessa dupla jogando ali pelo lado direito. Mas vamos ver, é quando a bola rolar, né? A gente vai tirar todas essas dúvidas daqui a pouquinho, em 31 minutos, quando a bola rolar na Neoquímica Arena, porque ele está chegando, o maior locutor do Brasil, vem aí para a melhor transmissão do rádio esportivo brasileiro. É aqui na Bandeirantes mesmo, você palmeirense, você corintiano, em todos os cantos do planeta, vai ter um show de transmissão, a precisão do Ulisses Costa, em cima do lance, narrando assim que a jogada acontece, um show de emoção na voz, na garganta do Ulisses Costa, e com o nosso timaço de reportagem, com a opinião sempre precisa do Cláudio Zaidan. Então o clássico é aqui. Você pode até assistir aí no seu aparelho, mas pode baixar o volume e você vai ter a melhor emoção com o som da Rádio Bandeirantes. E claro, assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, a gente vai pro Independência com América de Minas e Santos, jogo de times desesperados que precisam demais da vitória. Lembrando que a partida do São Paulo contra o Coritiba, que deveria acontecer esta noite, foi transferida para o dia 27 de setembro por questões de segurança. Então, esses são os dois jogos que a Bandeirantes transmite nesse domingão. Quintinal marcou 3h30, hora oficial do Brasil, é hora dele. É hora de soltar a voz e emocionar o Brasil e o mundo. Ele está chegando na sequência da jornada esportiva Bandeirantes. Solta a voz e vem, é com você mesmo. Vem, Ulisses Costa! Deixa comigo, Brasil! O microfone Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Daqui a pouquinho tem clássico. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Corinthians diante do time do Palmeiras vão jogar. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. É o futebol da Bandeirantes em campo, torcedor do Brasil. Corinthians e Palmeiras vão jogar. Palmeiras e Corinthians. Você ligado no microfone da Bandeirantes, que vem com o primeiro destaque no timão. O Corinthians pro jogo, Pedro Ramiro. Um abraço para você. Boa tarde, Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Grande abraço a você, um grande abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Corinthians com novidades para a partida de hoje. Não poderá contar com Renato Augusto, teve uma pequena lesão muscular e está fora do jogo. Juliano será o substituto do atleta do Corinthians. O Timão é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. São 25 pontos conquistados, inclusive com uma partida a menos, e quer afastar de vez a possibilidade de rebaixamento. Na Neoquímica Arena, homenagens a ídolos do clube serão feitas ao longo da partida, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, legal, rápido, com destaque do time do Corinthians, o Palmeiras, o Verdão, como é que vem pro jogo? Boa tarde, Gustavo Solera. Tudo bom, Ulisses? Boa tarde para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Hoje, sem contar com o Dudu, que só volta em abril do ano que vem, o técnico Abel Ferreira escolhe Mike para jogar ao lado de Arthur e Rony no ataque palestrino. Com isso, Marcos Rocha vem para a lateral direito. O Palmeiras que hoje tenta a vitória para se igualar ao Corinthians em número de triunfos na Neoquímica Arena. E caso não perca para o Timão, o Palmeiras completará hoje 2 anos de invencibilidade contra a equipe do Corinthians. O Palmeiras que não perde clássicos no Campeonato Brasileiro há 9 partidas, somando os jogos contra Corinthians, Santos e São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Você ligado para Corinthians e Palmeiras, mais uma do Timão, diz aí, Ramiro. O Soler falava sobre a última partida que o Corinthians venceu sobre o Palmeiras, foi em setembro de 2021, com 2 gols marcados pelo Roger Guedes pelo Campeonato Brasileiro. No segundo turno da competição, Roger Guedes fez 2 e Gabriel Menino descontou 2-1 para o Corinthians. Hoje, sem Roger Guedes, apenas 2 atletas desse elenco já marcaram com a camisa alvinegra contra o Palmeiras. Gil 2 vezes e o Romero, que hoje está no banco de reservas, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais uma do Verdão, Sonera. Vamos lá, Ulisses, porque o time do Palmeiras não sofre um gol independentemente da disputa do campeonato que esteja a 601 minutos, ou seja, se fosse um dia normal, o Palmeiras não sofre um gol há 10 horas. O goleiro Everton participou
de 5 desses 6 jogos de baliza zero do Palmeiras, com 496 minutos sem ser vazado. Marcelo Lomba ficou 95 minutos sem tomar um gol, ele que jogou uma partida dessas 6 que o Verdão não tem a meta vazada. Por sinal, é o recorde na gestão do técnico Abel Ferreira de invencibilidade sem tomar gol. O maior período que o Palmeiras ficou sem ter a sua meta vazada foi em 2019, com 7 partidas no comando técnico de Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras, Ulisses, que chega para o jogo de hoje, sabendo que nas 2 próximas semanas não poderá contar com 3 jogadores treinando na academia de futebol. Veiga, Gomes e Richard Rios, todos convocados, e hoje à noite Piquerez vive a expectativa de ser o 4º desfalque, vive o sonho de defender novamente a seleção do Uruguai. Que coisa essa vida do time do Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians, mais uma do timão, diz aí Pedro Ramiro. Corinthians, que tem o técnico Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas, pela primeira vez vai comandar, sob o comando do Corinthians, nessa terceira passagem, uma partida contra o Palmeiras. Ele que obviamente já foi treinador do clube alviverde e conquistou por lá 5 campeonatos paulistas, um torneio Rio-São Paulo em 93, 2 Brasileirões e uma Florida Cup. Inclusive, a única vez que enfrentou o time do técnico Abel Ferreira, aliás, a única vez que enfrentou Abel Ferreira foi em 26 de janeiro de 2021 no Allianz Parque, com reservas do Palmeiras que empataram por 1-1 contra os titulares do Vasco da Gama, comandado por Luxemburgo. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que destaca mais uma vez o time do Palmeiras, na voz de Gustavo Sonera. E o Ramiro falou, né, Ulisses, sobre Vanderlei Luxemburgo. Ele é o 2º técnico com o maior número de vitórias na história da equipe palmeirense. Segundo o maior conquistador de títulos, na verdade, na história do Palmeiras. São 8 taças oficiais pelo Verdão, empatado exatamente com Abel Ferreira, que já conquistou 8 títulos pelo Alviverde. E o Abel, na Neoquímica Arena, leva a melhor em comparação ao próprio Corinthians. São 5 jogos do treinador português por aqui, com 2 vitórias, 2 empates e uma única derrota. No retrospecto geral de derbys de Abel Ferreira no comando do Palmeiras, 10 partidas, 6 vitórias, 3 empates e uma única derrota. Essa que o Ramiro falou, de setembro de 2021. Para o jogo de hoje, Capri, o Marcos Rocha titular, ele que vive um momento muito importante no time do Palmeiras. Tem contrato até o final do ano, então precisa mostrar serviço nesta reta final de temporada para ter seu vínculo ampliado no Alviverde. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians vão jogar mais uma do timão, Ramiro, para a fiel torcida corintiana. Para a fiel torcida ficar ligada, porque os próximos jogos do Corinthians serão bastante complicados. Nos próximos 40 dias, o timão enfrenta em 6 rodadas os times que estão no G4. Aliás, acabei de levar a bolada aqui do chute do Zé Rafael. Que pancada do Zé Rafael. Corinthians que vai pegar fora de casa o Fortaleza, Grêmio em casa, Botafogo, São Paulo e Flamengo. A gente fala dos próximos jogos, porque o Corinthians quer afastar de vez a possibilidade de rebaixamento, Ulisses. O detalhe foi muito pequeno. Da bolada tomei uma bolada do Zé Rafael. Primeiro, a bola vem da esquerda ou da direita? Cara, a bola pegou em que parte do seu corpo? Tá muito vago para um repórter tão qualificado como você. Simplificar, tomei uma bolada no aquecimento do Palmeiras do Zé Rafael. E aí, como é que foi o lance? Vamos lá, informação que chega: Zé Rafael estava entrando na meia-lua, arma o compasso de perna direita e mira o repórter da Rádio Bandeirantes. Ele acerta no braço esquerdo, que agora está bastante vermelho e doendo pra caramba. Legal, então. Tá aí o Pedro Ramiro trazendo as informações da bolada que tomou do Zé Rafael. Claudíssimo Zaidan, um abraço pra você. Primeiramente, eu quero te agradecer, como toda a equipe da Rádio Bandeirantes, o carinho que vocês tiveram comigo no dia do meu aniversário. Suas palavras realmente marcantes nessa amizade. Você é o meu grande irmão, não é mesmo? Que, por exemplo, o Quesada nem lembrou que era meu aniversário. O Pretzel ligou, né? Arruma a vida dos caras e os caras esquecem. Depois que você ajuda o cara abandona você, entendeu? Mas você foi perfeito, cirúrgico. Muito obrigado, meu irmão Cláudio Zaidan. Abraço, Ulisses. Ulisses Costa. Não, a gente só falou o que pensa. Não, ninguém inventou nada. A gente só falou o que pensa. É exatamente o que eu penso a seu respeito. É um grande irmão, não há dúvida.
Ô, Ulisses, o Ramiro tava com o braço aberto, não? É lance de fechado, VAR, não? colado no corpo, não foi colado no corpo, então segue o jogo. Ô, Ulisses, o Palmeiras é melhor que o Corinthians, né? Hoje, o time do Palmeiras é melhor, não há dúvida. O Palmeiras é candidato a título da Libertadores. E ontem, com a derrota no Botafogo, não tenha dúvida que o Abel, terminado o jogo lá no Engenhão, o Abel falou, opa, posso ficar 8 pontos no Botafogo. Vai ser a primeira vez em muito tempo nesse campeonato, se o Palmeiras ganhar hoje, que o Botafogo vai olhar no retrovisor e vai ver um carro verde ali. Ele não estava vendo ninguém, ele olhava e não via ninguém, estava igual o Verstappen. Agora não, se o Palmeiras ganha hoje, ele olha e vê o Palmeiras. 8 pontos para aquilo que falta. É uma pressão tremenda. E não é qualquer time. Serão 16 rodadas, né, Zaidan? É muito chão. 16 rodadas, 48 pontos. Exato, é muito chão. E se você ficar 8 só de diferença, né? E de qualquer maneira, não basta esse combustível, não. O Palmeiras tem que superar os seus próprios problemas. E o Corinthians vive uma situação de antagonismos, né? O Corinthians voltou contentíssimo da Argentina e ao mesmo tempo criticadíssimo. Contentíssimo porque, tá classificado. E criticadíssimo porque tomou um vareio. O primeiro tempo foi um absurdo, você narrou. Além da trave, né, que foi protagonista, esse goleiro formidável, extraordinário, decisivo, que é o Cássio. Tanto que depois do jogo o Vanderlei praticamente admitiu, não, a gente sempre leva em conta que o pênalti é uma boa porque tem o Cássio, né? Só que você não pode apostar nisso, isso não pode ser estratégia de um time como o Corinthians. Bom, no final das contas eu tenho um grande goleiro, é muito pouco pro Corinthians, né? O Corinthians que perdeu o Roger Guedes, perdeu o Adson e hoje não tem o Renato Augusto. Então é claro que do meio campo para frente o time está enfraquecido. Lá atrás ganhou um reforço de verdade, reforço que é o Veríssimo, mas tem um problema crônico na lateral esquerda. O Fábio Santos não está marcando ninguém. O Fábio Santos tem uma história formidável, mas ele mesmo já admite que já está assinando a papelada para aposentadoria. Logo, logo ele para. E o Corinthians não arrumou a solução ainda, né? E ali tem sido frágil. A defesa do Corinthians está marcando mal pelo lado esquerdo. Isso é um problema para todo mundo, para o Cássio, para os zagueiros. Enfim, o jogo vale demais, vale muito mais que 3 pontos. Muito mais. Porque ganhar um jogo desse, você muda, no caso do Corinthians, muda o ambiente. Vão parar de encher a paciência do Vanderlei, vão parar de criticar, ele vai ter sossego para trabalhar. E o Palmeiras, se ganha esse jogo, vai enxergar o Botafogo mais de perto. E aí o campeonato vai ganhar muita lenha, Ulisses. Vai ficar bom demais. É verdade, Claudio Zaidan. Em relação às declarações do Luxemburgo, pegou muito mal. A gente se prepara às vezes para perder, sair perdendo de 1-0. Como é que você vê essa questão, Zaidan? Porque ele não podia dizer outra coisa, Ulisses. O que ele ia falar? Não, jogamos bem. Não é? Nós marcamos bem, por isso eles só fizeram um gol. Ele não podia falar isso. Porque foi uma pressão avassaladora. Tanto que ele elogiou muito o time do Estudiantes, falou que foi um dos melhores que ele enfrentou. O Vanderlei enfrentou muito time bom na vida. Foi um dos melhores que eu enfrentei, um time técnico, com uma mobilidade extraordinária. E principalmente no primeiro tempo. O Corinthians no segundo tempo tem melhorado, né? Isso é um fenômeno interessante. E aí entra mérito do Vanderlei. O time que melhora sempre no segundo tempo é porque o técnico soube enxergar o que aconteceu no primeiro. Isso é mérito do Vanderlei. Agora, o primeiro tempo do Corinthians foi patético. Foi patético. Cássio e trave. Tudo bem, o Cássio é do Corinthians, fez a parte dele. Mas você não pode ter como estratégia de jogo, vamos segurar, vamos para os pênaltis, que aí o Cássio faz a diferença. Você não pode confiar nisso. É muito pouco para um time como o Corinthians. Tem problemas demais. O Vanderlei perdeu titulares, né? O Roger Guedes era o melhor atacante do time. Renato Augusto é um cara que ele não vai poder contar sempre. Vai ser sempre esse negócio aí. Um dia joga, um dia não joga. Há problemas indiscutíveis. Mas que o Corinthians tem de jogar mais do que mostrou contra o Estudiantes, não há dúvida. E contra o São Paulo no Morumbi, né? Foram 2 jogos lamentáveis do Corinthians. O time não pode manter essa média de atuação. Né? É verdade, Zaidan. Agora, há quem diga que quando se escala mal um time também no primeiro tempo e no segundo tempo se mexe nesse time, é corrigindo a besteira que fez no primeiro, não é mesmo? Claro, você não vê assim? Mas é o erro, mas tem treinador que erra na escalação e depois não sabe corrigir. Você já viu isso? O que tem de técnico que escala errado e depois não sabe arrumar o que fez, a bobagem que fez, tá cheio. O Vanderlei tem esse mérito. Ele tem feito escolhas, ou muitas vezes não é nem escolha errada, é falta de opção. Eu só acho que ele devia apostar mais no Wesley.
inclusive nesses jogos como contra o Estudiantes. Começa com o cara, dê ao seu time a chance de ter contra-ataque, para você não ficar o tempo todo lá atrás tomando bombardeio. O Wesley hoje é o cara que pode puxar contra-ataque. Você não tem o Roger Guedes mais. Quem tem de jogar ali é o Wesley. Tá na cara isso, né, Ulisses? Agora, que ele tem consertado no intervalo é um mérito. Mas tem consertado porque a escalação no primeiro tempo tá equivocada. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Palmeiras vão jogar, Palmeiras e Corinthians. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. O destaque na Bandeirantes. Antes, deixa eu perguntar pro Pedro Ramiro uma coisa. Pedro, é verdade que a batata do Luxemburgo tá assada no Corinthians já? Sim. Há uma repercussão muito grande nos bastidores sobre o desempenho do treinador nas últimas partidas. Não só do time, mas também das escalações. Um resultado hoje negativo para o Corinthians pode complicar e muito, e essa informação que a gente tem pode complicar e muito a vida do Luxemburgo, Ulisses. Chegou a se falar que o Mano Menezes foi cogitado e o Mano falou que só assumiria o ano que vem. Isso, inclusive informação do nosso Alexandre Pretzel, que conversou com o Mano Menezes logo depois que ele saiu do Inter. Ele disse o seguinte, ó: eu não assumo nenhum clube brasileiro neste ano, mas a gente sabe como é o futebol, né? O treinador às vezes acaba mudando e tal, mas a primeira opção para o Corinthians e uma possível saída do Luxemburgo seria, de fato, o técnico Mano Menezes. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians vão jogar. Você se liga no microfone Bandeirantes. O futebol Bandeirantes em campo. O que você acha dessas informações, Aidan? Pô, tem uma eleição no meio do caminho, né? Tem eleição presidencial no Corinthians. Então o Duílio não pode fazer nenhum plano pro ano que vem. Ele não pode falar para um treinador, não, a gente volta a conversar em janeiro. Não, não volta. Porque ele não será o presidente do Corinthians depois do campeonato. Vai ter uma eleição. Então eu preciso saber quem vai ganhar a eleição, que planos tem pro futebol. Não é hora de tratar de 2024. Agora, eu não mexeria, não mudaria, não. Eu acho que o problema do Corinthians, o Vanderlei cometeu erros? Cometeu. Mas ele não é o problema do Corinthians. O Corinthians tem um elenco desequilibrado e que perdeu jogadores importantes. Você pega desde o começo, o elenco que o Corinthians tinha no começo do ano. Ele perdeu jogadores muito importantes. E aí? Agora perde mais um zagueiro, né, que trouxe o Veríssimo. O Veríssimo é muito bom. Mas, pô, ele perdeu o melhor atacante. E o Paulinho, que vinha sendo uma solução, o Vanderlei mudou a posição do Paulinho, colocou como volante. Como ele fez com o Rincon lá atrás, Paulinho se machuca. Aí ele descobre esse menino com 17 anos, Moscardo, um achado do Vanderlei, teve a coragem de escalar o garoto. E aí perde o Adson. Não é moleza. Ele ficou sem as melhores opções. É um elenco limitadíssimo. Você vê nas laterais. O Fagner, mesmo quando pode jogar, hoje ele não pode jogar, o Fagner hoje joga 40% do que jogava no seu auge. O Fábio Santos nem isso. O Fábio Santos é um cara na fase derradeira da carreira. Tá jogando porque, pô, tem história, não treme, é experiente. Mas é um elenco com muitas limitações, né? Não dá pra dizer que a culpa, botar um outro treinador aí vai ser um espetáculo. Não vai. E agora tem uma eleição no meio do caminho. Não adianta conversar com o Mano para 24, né? É verdade. No futebol da Bandeirantes, o destaque agora é do jornalismo Bandeirantes. Mayra de Jaimo, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos. O governo de São Paulo pretende privatizar várias linhas do metrô em 2025. Um estudo sobre a viabilidade do projeto foi contratado na última segunda-feira com a consultoria da International Finance Corporation, a mesma que faz o estudo da Sabesp. A ideia é poder privatizar inicialmente as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô. Obrigado, Mayra de Jaimo. O microfone da Bandeirantes vem com QG Bandeirantes de Esportes, Enzo Ortega. Um abraço pra você. Alô, Enzo! Fala, Ulisses, um grande abraço pra você. Hoje mais cedo o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0 com gol de Luis Soares e gol contra de Riquelme. Com esse resultado, o time gaúcho assumiu a terceira posição da competição. Às 16 horas também teremos Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Mais tarde, às 6h30, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, teremos América Mineiro e Santos, time paulista que está em uma competição e busca se recuperar no Campeonato Brasileiro. Lá na Arena Fonte Nova teremos Bahia e Vasco, time da casa que busca se afastar da zona de rebaixamento, e o time carioca
que busca sair dela. Para fechar nosso dia de futebol, viu, Ulisses? Teremos Cruzeiro e Bragantino lá no Mineirão, time de Bragança Paulista que está em um confronto direto com o Fluminense para ficar na 5ª posição da competição, Ulisses. É o futebol. Me fala uma coisa, Enzo. A família ficou ouvindo você falar no rádio? Chegou nesse nível já, viu, Ulisses? Aí chega a mensagem. Quem que ouve mais? Olha, meus pais, viu, Ulisses? O que eles falam pra você? Orgulho, né? Falam, ai, que orgulho, que orgulho. Você fica feliz? Não tem como não ficar, né, Ulisses? Você acha que você tá indo bem? Eu tô me sentindo evoluindo, Ulisses. Uma evolução cada dia mais, viu? Tá indo bem, Enzo. Tá Valeu, indo bem. Zé. Tenho te ouvido direto aí. Tá muito bom. Tá muito bom. Ouvir isso é uma honra. Não, tá no caminho legal, Enzo. É que eu fico aqui, o Zaidan não deixa eu apertar muito. Você já entra, né, Caboclo? Você sabe que vem 30 perguntas. Você tem umas pitadas de sadismo aí com a gurizada, né? Você tá nervoso de trabalhar comigo? Aí o cara... O Enzo falou que não tava, não, na primeira vez. Tá sossegado. Eu passei por essa pergunta a primeira vez, viu? E você acha que você saiu bem? Eu saí, viu? Tá mais seguro? Me senti satisfeito, viu, Ulisses? E o papai e a mamãe falou o quê? Que eu mandei bem, sem gaguejar, sabe? Tá bem, Enzo, tá indo bem sim. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Palmeiras. Já vamos tratar da ausência de Renato Augusto e o Dudu, que se machucou lamentavelmente, esse grande jogador do Verdão. O futebol da Bandeirantes em campo para Corinthians e Palmeiras, já para você. Timaço da Bandeirantes na mesa de São Michel Lopes, que tá morrendo de rir do Enzo. Na central técnica, Beto Rebeque, no Twitter, Alexandre Marques, no digital, Gabriel Betting. Não, meu. Essa família persegue a gente, essa família Betting, hein? É o futebol da Bandeirantes para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na gata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada
preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Corinthians para você. Pedro Panvecchio, tá lá na minha querida Oswaldo Cruz, ligado no microfone Bandeirantes. Grande Pedrão, forte abraço para você e pro Pedro Panvecchio, grande corintiano. A Bandeirantes vem pra escala no Corinthians, manda pro ar o timão, diz aí Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração. Vai a campo sem Renato Augusto. Está escalado com Cássio no gol que veste a 12. No setor de defesa, 25 Bruno Mendes, 3 Lucas Veríssimo, 4 Gil e meia dúzia Fábio Santos. No meio de campo, Moscardo tem a 44, Maicon veste a 7, Juliano 20. No ataque, 10 Rojas, 36 Wesley e 9 Yuri Alberto. O banco. Opções para o técnico Vanderlei Luxemburgo com Carlos Miguel, Fausto Vera, Romero, Léo Maná, Caetano e Gustavo Mosquito. Bidu, Guilherme Biro, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Felipe Augusto e Renato. Hoje, 113 bandeiras homenageando o aniversário do Timão estão espalhadas no campo do Corinthians, Ulisses. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A bola rola já já pra você. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. A bola rola daqui a pouquinho. Escalando o Verdão, vem Palmeiras, vem Soler. Feliz é aquele que tem a esperança como cor, e a cor é o verde da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vem a campo com 21 no gol Everton, 2 Marcos Rocha, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo e 22 Piquerez. Meio de campo de 8, Zé Rafael, 25 Gabriel Menino e 23 Rafael Veiga. No ataque, 12 Mike, 14 Arthur e 10 Rony. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Palmeiras vão jogar a bola. Vai rolar já já pra você. Quem apita o jogo? Jogo apitado por Anderson Daronco, FIFA. Gaúcho estará no apito. E os auxiliares, Gustavo Soler. Bruno Rafael Pires, também da FIFA do estado de Goiás. Nailton Júnior Oliveira, da FIFA e do Ceará. Douglas Marques das Flores é o quarto árbitro. E o dono do VAR, o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo do Amaral. Ele que é do quadro da FIFA, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. No microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pela audiência. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians vão jogar. Análise e opinião na Bandeirantes é de Cláudio Zaidan. Corinthians sem Renato Augusto. Qual o motivo, hein, Pedro? Uma pequena lesão muscular, Ulisses. E o Palmeiras sem Dudu. O Zaidan fala já já.
Hino Nacional Brasileiro. O Zaidan fala no microfone da Bandeirantes. E aí, Zaidan? Volta. É claro que o Dudu não é um qualquer, né? O jogador mais importante desta era vencedora do Palmeiras, o mais emblemático. Mas o Palmeiras já sabia, passou a semana sabendo que não tem Dudu. E é um time muito mais sob o comando do Abel. O Abel tem tudo isso aí nas mãos, né? E o Corinthians viveu até ontem, talvez hoje, a expectativa de ter o Renato Augusto. Então é muito diferente. E não há dúvida que Cássio à parte, que o Cássio é o maior jogador desse time do Corinthians, o mais importante e o melhor tecnicamente na função dele. O segundo é o Renato Augusto. Faz muita falta, ainda mais num time tão carente de talentos, né? A Neoquímica Arena é a grande arma do Corinthians para esse clássico, porque bola por bola o Palmeiras é melhor, Ulisses. Muito bem, sabe que eu estou me remetendo aqui ao passado, 82, principalmente a Copa do Mundo de 82. Muitos papéis picados, né, no gramado. Um negócio bonito, diferente, cara. Que atualmente a gente não vê muito papel. Ulisses. Foi lançado ao ar na entrada do time do Corinthians. 78 na Argentina, lembra aquela chuva de papel? Né? Também. Impressionante. Quem é melhor, Zaidan? Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras é mais time, Ulisses. Sem dúvida é mais time. Já ganhou, isso não existe, né? Ainda mais em futebol. Mas o Palmeiras é mais time, não há dúvida. Ulisses. Pois não, Pedro. Só uma informação que saiu agora. Gabriel Moscardo acaba de ser convocado para a seleção pré-olímpica. Seleção pré-olímpica, Gabriel Moscardo acaba de ser convocado. Ele substitui Danilo, ex-Palmeiras, que se machucou, portanto, para 2 amistosos contra Marrocos. Situação, né, Zaidan? É brincadeira, cara. Tudo bem, tem de preparar o time, mas pera lá, né? O jogador que já subiu, que é profissional, tal, não é hora de chamar o cara, né? Aliás, o Danilo, o time dele, o Nottingham, bateu o Chelsea no campo do Chelsea ontem, 1-0. O Chelsea também está numa crise. Desde que roubaram o clube do Abramovich, o Chelsea está numa crise brava. O Danilo joga muito. Mas esse Moscardo tem tudo para ter uma carreira brilhante, hein, Ulisses? O moleque é bom de bola, hein? Muito bem, nesse momento o Gomes vai dar um abraço no Luxemburgo, no banco de reservas. O Gomes que foi campeão com o Luxemburgo, o Everton. Foi ali o Gabriel Menino, o Mike. Os jogadores do Palmeiras, carinho muito grande com o técnico do Corinthians. A bola vai rolar já já. E o Everton é uma figura extraordinária, né? Os preparadores de goleiro do Cássio estavam saindo do campo de jogo. Ele foi lá, brincou, abraçou os caras. Não tem essa conversa que é do time adversário. Eu falo isso porque não tem que existir esse tipo de briga, um querer arrebentar com o outro. O que vale é dentro de campo, se dá o melhor, jogar a raça, ganhar o jogo, isso é o que vale. Acabou o jogo, acabou tudo, a rivalidade permanece, certo, Zaidan? Temos que ter paz no futebol. Eu tô louco pra ver a volta das 2 torcidas do campo de jogo em São Paulo. Ontem, por exemplo, no Maracanã, Botafogo e Flamengo, torcida do Flamengo, menor número. Maracanã não, me desculpem. Engenhão, o Engenhão, né? Mas tava lá. Mas tava lá, pô. E ao mesmo tempo que o Everton foi cumprimentar o Vanderlei, o Cássio foi lá dar um abraço no Abel. Muito legal isso. Isso é bom, sim. Muito bem. Vai começar 378 jogos Corinthians e Palmeiras, é isso? Nas contas do Corinthians, nas contas do Palmeiras, 387 com o de hoje. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Saída que pertence ao time corintiano. Yuri Alberto vai tocar da bola, vai começar o jogo. Para você ligar todo o futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Apita o árbitro, toca na bola. Yuri Alberto, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.
Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. A bola volta, campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando o time corintiano. Vem na bola, Juliano põe para fora. Em lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito no campo de defesa. Lateral para o time do Palmeiras, bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta no campo de defesa, vem para rasgar Juliano de novo, dá um bico na bola, põe para fora. É novo lateral para o time do Palmeiras, bater em frente ao banco de reservas do time do Corinthians pela direita. Serginho tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. José Luiz em Washington ligado na Bandeirantes. A bola volta com o time corintiano, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, já prende o lance. Menino gira a jogada, tentou soltar do outro lado para Piqueires, meteu para fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral novamente, campo de defesa. Agora para o time do Corinthians bater e ser jogando. Domina pelo campo de retaguarda o time corintiano, para a volta para a direita, vem para o toque de bola Bruno Mendes. Ele tenta o levantamento errado, Piqueires domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando no meio de campo com Zé Rafael, domina, solta na zaga central para Gomes. Aqui você conferindo, né, o Química Arena, Corinthians e Palmeiras 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta no toque de bola contigo no campo de defesa com o capitão palmeirense, prende para Menino. Ele tenta ligar a jogada no comando de ataque, chega para a marcação. Vem Juliano para tirar, mais um árbitro para. Já está marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater. Falta em cima do Arthur, ele dominava e girava em cima da marcação para puxar o contra-ataque. Juliano puta, falta marcada e já batida. A bola volta no toque de bola, tentou descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem para tirar. Bruno Mendes toca na bola, tira a bola de Piqueires, põe para fora em lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, cobrado para Rony. Rony para Piqueires, tenta o toque de bola, vem para apertar o time do Corinthians, tenta descer o Palmeiras. Rony dominou, cruzou na boca do gol, Veríssimo tira. Ela volta de primeira, tentou bater Zé Rafael, tranquilo no alto. Cássio sai para fazer a firme boa defesa. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente no campo de defesa para o Palmeiras bater. Marcos Jossa sai jogando, ele solta a jogada do toque de bola contigo na intermediária, recolheu com Gomes domina, abriu do outro lado no toque com o Murilo recolhe para o time do Palmeiras, para Zé Rafael, para a circunferência central do gramado. Zé Rafael já domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo na intermediária, ele abre o lance, vem para o toque de bola curto pelo setor intermediário, domina novamente o time do Palmeiras, lançamento à frente, Arthur saiu para Rony domina pelo comando de ataque, abriu para Rony pelo setor de meio direita, campo de ataque, deu para Mike domina para o time do Palmeiras, abriu para Menino prende, se soltar na esquerda, é boa, abriu na esquerda, campo de ataque para Piqueires, tem Arthur descendo, enfiou para Arthur da linha de fundo, vem Palmeiras, cruzou na boca do gol, em cima da marcação do Bruno Mendes, domina o Corinthians para ser jogando, tenta o tapa na bola, perde novamente, Bruno Mendes vem na marcação, põe para fora, tá parado o jogo, tá marcado lateral esquerda, campo de ataque para aqui para o Palmeiras bater manual para o time do Verdão cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta com o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola Zé. Ele arma a jogada, campo de defesa, Arthur soltou no meio de bola batida. Ela quica, sobra com o Yuri aperto, que domina para o time do Corinthians, arma pelo setor de esquerda, campo de ataque para Wesley. Ele domina para o time do Corinthians, desce em velocidade, Wesley vai para finta, Yuri Alberto prendeu, Wesley vai para finta, tentou ganhar a grande área, tentou cruzar na boca do gol, batida Marcos Rocha, ela vai embora para a linha de fundo, Wesley pede apoio da torcida, parado o jogo, escanteio para o time do Corinthians, bater na esquerda, campo de ataque aí. Para colocar fogo no jogo, Wesley chama a responsabilidade pelo lado esquerdo de campo, parte para cima da marcação do Marcos Rocha, ganha escanteio, Rojas na bola. Muita gente chegando ainda aqui na Neoquímica Arena. Comecinho de jogo para você. Estamos com 4 minutos de bola rolando. Escanteio para o time do Corinthians bater. Se posiciona Rojas. Ele vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Rojas partiu na esquerda, levantou na boca do gol. Gil deixa para passar. A bola volta para o direito do campo de ataque. Domina o time corintiano. Já domina pelo setor de direita. Prende Juliano alçou para dentro da grande área. Subiu o toque de bola. Vem para Gil. Quicou. O zagueiro vem para cortar para a volta do toque de bola. Que é a equipe do Palmeiras que tenta descer do campo de ataque, vem Juliano, ele toca de cabeça, tenta evitar a saída, mas a bola sai. Tentou, Bruno Mendes, está parado o jogo, marcado lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. E também estava impedido o jogador Bruno Mendes, na hora que foi receber essa bola, o Bandeira ergue o instrumento de trabalho, bola para o time do Palmeiras. A bola volta com o Palmeiras, jogando para Gomes, Gomes prende pelo seu campo de defesa, ergue a cabeça, tenta organizar o seu time. É bom
Bom jogo, bom início de jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta com o time do Palmeiras. Prende o lance contigo no campo de defesa. Vem pro toque de bola Gomes. Ele abre para Murilo para Gomes. Gomes domina para a direita para Marcos Rocha. Soltou para Veiga. Vem armar o jogo. Vem na marcação. Aperta em cima da marcação. Tenta descer o time do Palmeiras. Marcos Rocha domina. Ele ergue a cabeça. Solta no meio para Zé Rafael. São 3 jogadores na marcação. Obrigado a voltar para Marcos Rocha. Ainda domina pelo setor de direita do campo de defesa. Lançamento vem para Rony. Cássio ligado no lance. Sai para fazer a firme para defesa. O goleiro do time do Corinthians. Sai Cássio do gol para fazer a defesa. Moscardo pede a jogada pelo seu campo de defesa para ser jogando. É bola para o time do Corinthians bater. Cássio rifa a bola. Bate no comando de ataque. Soltou para o Yuri Alberto no peito. Ambra a jogada. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Partiu o Yuri Alberto. Ficou no chão. Juiz deu falta de ataque dele. Tá parado o jogo. Yuri Alberto em cima de Gomes. É falta. Campo de defesa para o time do Palmeiras batendo. E por incrível que pareça, o Yuri Alberto foi tentar fazer a parede em cima do Gustavo Gomes, mas ele acaba deixando o ombro junto com a chegada no cotovelo. Volta para o time do Palmeiras e é cobrado Ulisses. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 6:20 de bola rolando, 6:20 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Palmeiras também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Diz aí, alô, Ortega. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Fluminense vai empatando com o Fortaleza no Maracanã pelo placar de 0-0, Ulissi. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tentou ganhar Juliano, ele perde o lance, bola volta com a equipe do Palmeiras, que domina do campo de retaguarda, sai jogando novamente o toque de bola, vem curtinho no meio de campo para o time do Verde. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola contigo na intermediária, já domina, prende Murilo pelo campo de defesa para o time do Palmeiras, tenta o toque contigo no setor intermediário para Veiga. Veiga protege para o time do Palmeiras, recolhe no campo de retaguarda e já sai jogando Veiga. E o melhor lugar para você assistir os jogos do Timão na Neoquímica Arena, você sabe, no Fielzone. O Fielzone, entre lá, www.fielzone.com.br. Compre seu ingresso, comida, muita música, muita alegria. Muita bebida para você no Fielzone, aqui na Neoquímica Arena. Fielzone, Choperia e Fielzone, os dois melhores camarotes aqui da Neoquímica Arena. Do Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Palmeiras. Bola volta pelo campo de retaguarda, vem para o toque de bola curtinho para Marcos Rocha. Marcos Rocha já domina, prende pelo seu campo de defesa. Ele tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, vem para o break, solta a jogada curtinho para Mike domina pela direita. Vem cruzamento na grande área, passou por toda a extensão da área, voltou para Piquerez, dominou, cruzou na boca do gol, subiu o zagueiro, tentou tocar, houve a falta. Tá parada a falta do Rony no Moscardo, campo de defesa na grande área para o Corinthians bater. O Rony tentava a bicicleta dentro da área, o Moscardo colocou o corpo, o Rony acabou acertando a chuteira nas costas do 44 do Corinthians, falta marcada, Palmeiras descia pela esquerda, Ulisses. E domina, vem pro toque de bola Rojas. Ele ganha a jogada para aqui para o Corinthians. Tenta o levantamento à frente, seria para Yuri Alberto. Lança mal Rojas. É na volta para o comando de ataque. Tenta o toque de bola curtinho pelo setor de esquerda para Veiga. Veiga dominou, deu para Mike na direita. Vem pro jogo. O time do Palmeiras levou para a linha de fundo. Busca o compasso. Ameaçou o cruzamento. Levantou na boca do gol. Tentou o toque de bola para Menino para Mike. Mike recolhe pelo comando de ataque. Vai para a finta. Ele volta a jogada pelo setor de direita. Na direita, a abertura vem para Marcos Rocha. Marcos Rocha domina. Enfia a jogada para Zé Rafael. Dominou Zé Rafael. Espiaro. Tira a zaga do Corinthians para a volta para Yuri Alberto. Ele sai jogando pelo campo de defesa para Juliano. Juliano tem o Wesley partindo, soltou para o Wesley. Forte demais o passe. Matando contra-golpe lateral para a equipe do Palmeiras bater na direita, campo de defesa. E a intenção era boa, o problema foi a conclusão do passe do Juliano. Viu o Wesley livre pelo lado esquerdo de campo em cima do Marcos Rocha. Passe em profundidade lateral para o Verdão. O tempo não para, Bandeirantes marca. 9h30 jogados, 9h30, primeiro tempo de jogo, girando o placar do clássico entre Corinthians e Palmeiras aqui, Neoquímica Arena. Corinthians 0, Palmeiras também 0, na Bandeirantes quem fala é você, Enzo Ortega. Mais tarde, às 6h30, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, teremos América Mineiro e Santos no Independência, Ulisses.
E vem pro toque, ele para dentro, Wesley ganha a jogada, ele perde o lance, a bola tá saindo para a liga de lado, o Vanderlei dá uma bronca nele. Um abraço pro Chaveiro, Ivan, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É na volta do toque, ele para tentar descer o time do Palmeiras, aperta o time do Corinthians para ganhar. Ganhou o Maicon, recolhe pro time do Corinthians, tentou o toque, de bola pela esquerda, câmara ataque para Wesley, Marcos Rocha chegou, ganhou o lance, está jogando com o Everton. O Everton rasga o goleiro para dentro da grande área, pois o Yuri Alberto chegava, a bola volta no setor intermediário, já domina o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Fica, pede, falta, Zé, tenta o toque, ele para contigo no intermediário, o time do Palmeiras desce com Veiga. Veiga prendeu, abriu para Mike pela direita do campo de ataque. Ele prende, não sei, tentou cruzamento na boca do gol. Gil de cabeça põe para fora. Escanteio para o time do Palmeiras bater na esquerda aí. Corte providencial do Gil, porque o baixinho Arthur chegava como elemento surpresa dentro da área. O camisa 14 do Verdão, 1,68 m de altura e 4 gols de cabeça pelo Alviverde. É córner para o Palmeiras. Piquerez, camisa 22, toma posição. Mandar um forte abraço, rapaziada, do bar do Vitinho em Aparecida de Monte Alto. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Bill, Vitinho, André, Pastre, jornalista José Augusto, nasce bem. Alô, Áureo, alô, Zé Domé. Obrigado pela audiência. E vem levantamento para dentro da grande área. Tenta o toque para pelo setor de direito do campo de ataque. Aperta na marcação. Recolheu, afasta a zaga do time do Corinthians. Vem o Wesley. Tentou ganhar, vem Mike. Ganha a jogada dele, domina pela direita do campo de ataque. Tenta descer o time do Palmeiras. Vem com Menino prendeu, lançou jogada para Arthur na linha de fundo, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Exagerou na força, agora o Gabriel Menino. Tudo bem que o Arthur tem velocidade, mas nessa, nem se o camisa 14 tivesse uma turbina. Segue 0-0 Neoquímica Arena. Você ligado na Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 11 minutos e 40 de bola rolando, Zaidan, e o jogo. O Palmeiras está melhor, chegando mais. Agora o Mike tem que fazer mais linha de fundo, né? Não adianta ele ficar cruzando só da intermediária. Tem que tentar chegar à linha de fundo, ainda que seja fazendo um 2 ali com o Gabriel Menino. E do lado do Corinthians, a válvula de escape é o Wesley. Que a bola pro Yuri Alberto ele não ganhou nenhuma. Quando chega no Wesley dá alguma coisa, Luiz. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola contigo da intermediária, tentou descer o time corintiano, perde o lance, aperta na marcação, vem Gil chega tocando na bola, tira o perigo dali, o árbitro tá parando o jogo, tá marcando falta para aqui para o Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo de ataque, tá parado o jogo aí. Falta em cima do Rony, o Gil ele sobe, mas acaba deixando o braço no camisa 10 do Verdão, o Rony fica caído no campo de jogo, Daronco chega ali, conversa com o atleta da Sociedade Esportiva, agora o Rony vai se levantando lentamente, o Palmeiras tem falta para cobrar, perto do círculo central. Tá parado o jogo, pois não, Zaidan? Desnecessário que fez o Gil, né? Porque não era lance para ele dar esse rapa. Foi muito na cara. Óbvio que o árbitro ia marcar. Tá parado o jogo, tá parado novamente no campo de defesa e já tenta descer contigo no setor intermediário, vai pra finta, prende a jogada Mike prende pelo setor de direita, ele vem pro drible em cima da marcação no primeiro. Vamos prestar atenção no jogo, torcedor brasileiro, venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou cartão Tenda. A bola volta no toque, ele para contigo do Corinthians, tenta ser jogando com o Yuri Alberto, se atrapalha para sair pro jogo, deu toque, ele para contigo no setor intermediário, já protege o time do Corinthians, tenta descer, Piquerez vem pra marcação, bola volta para Moscardo, ele domina para o time corintiano, partiu pelo setor de direita do campo de ataque, liga para Breno, tenta o toque, ele para novamente no toque, ele para Coutinho na intermediária com Rojas dominou pela meia direita, enfiou boa bola para Yuri Alberto, jogou de zagueiro, mas é impressionante, ele não consegue arrumar uma bola e dá-lhe contra-golpe para o time do Palmeiras, bola foi solta à frente, vem Veríssimo, toca na bola, tirou, aperta o time do Corinthians, Veríssimo de novo, tocou, voltou para Wesley, ele perde o lance, Wesley cochila, perde a jogada, é na volta, a torcida pega no pé, volta com o time do Palmeiras, que domina pelo setor de meia esquerda, cá para ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe o time do Verde para ser jogando para frente, Sulta na intermediária com Zé Rafael, ele prendeu, tentou enfiar no comando de ataque, bola forte para Veiga, vai embora, liga de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Veiga apareceu nas costas do Lucas Veríssimo, mas exagerou na força, o Zé Rafael, Veiga ainda pulou para tentar chegar nela, não teve sucesso, só tiro de meta para o goleiro Cássio. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. A para volta com o time do Corinthians, Veríssimo parte para bate, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Vem para subir Bruno, dentro do toque, ele para Coutinho na intermediária, Bruno Mendes perde a jogada para a volta para Yuri Alberto. Ele vem para o toque, ele para o Juliano, aperta, toca mal, Yuri Alberto é impressionante, armou contra-golpe para o Palmeiras,
Gil tira. Yuri Alberto é a vergonha no início do jogo. E agora o Gil paga geral pra cima do camisa 9 do Corinthians, que até agora está pedindo desculpas para o defensor alvinegro. O Gil, ele tirou essa bola do pé do Arthur para evitar o primeiro do Palmeiras. É lateral e o Piquerez vai jogar na área. Tá parado o jogo lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, câmara ataque. Piquerez para a cobrança de lateral para o time do Verde. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Piquerez deu para Rony para Piquerez, que domina pelo setor de meio esquerda, câmara ataque. Tem Zé Rafael Beto. Ele prefere o toque de bola solta, vem para a marcação. Júnior voltou para Menino. Menino abre o compasso, toca na bola, vem para tirar o Wesley. Apertou, ganhou a jogada o time corintiano. Wesley dá o tapa na bola, escapou pelo setor de esquerda, câmara ataque. Rojas Maicon vem pelo meio, domina o Wesley. Vai pra finta na marcação, no primeiro prendeu o lance, ele ergue a cabeça, sem espaço para jogar na frente, volta para Fábio Santos. Fábio Santos domina para o time do Corinthians, tem Juliano aberto pelo meio de campo, abriu para Juliano, Juliano soltou novamente para Wesley. Wesley prende para o time do Corinthians, vai para finta em cima da marcação no primeiro, fintou o primeiro, segundo, toma a falta do Mike. Tá parado, marcado, próximo ao bico da área pela esquerda, é falta para a equipe do Corinthians bater. Bem próximo à área dos técnicos, o Wesley tem sido o nome desse ataque no Corinthians na primeira etapa, foi para cima da marcação, Mike faz a falta, oportunidade pelo lado esquerdo em Campo Ulisses. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. Aqui tá parado o jogo, tá marcado para novamente no campo de ataque. A bola para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Falta para o time Curitiba bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança, ele falta Rojas. Ele vai bater falta. O que tá acontecendo? Tem um drone sobre a arena, é isso? Tem uma pipa, na verdade, lá em cima, que acabou presa na parte da tirolesa da Neoquímica Arena. Tem uma pipa nesse momento, inclusive, ao que me parece ali, tá até fazendo uma provocação à equipe do Palmeiras. Portanto, o jogo está paralisado até que esse objeto seja retirado. Muito bem, então. Ulisses. E o árbitro aponta por alto, mas o que muda isso, gente? É norma, né? Eu acho que é um drone, hein? É, não, é uma pipa, é uma pipa. É um papagaio, como diziam, Luiz Costa. Um papagaio. Mas que coisa, olha lá, o Daronco tá olhando tem com que pegar confusão. uma escada mais, tem que pegar uma escada Magiros e tirar ela, é isso? E parece que ela vai cair até no próprio gramado. Vou chamar o Paulo do Vale. Mas que coisa, hein? E o jogo, Zaidan? O Palmeiras é melhor, mas está esticando muita bola, né? Muito passe mal calibrado, bola longa pro Rony, pro Arthur. E o Corinthians, acontece alguma coisa, nada demais por enquanto, mas pelo menos fica com a bola no ataque quando chega no Wesley. Porque o Yuri Alberto tá perdendo todos, mas agora tem uma falta boa pro Corinthians aí, né, Ulisses? E a pipa tá caindo. Ah, com o símbolo da 51, ó. Tá lá a pipa. Fazer uma provocação ao Palmeiras. Vai ser retirada nesse momento. Muito bem, tá. Nesse momento, alguns profissionais, os profissionais estão tentando puxar através da rabiola da pipa, que ela está presa lá no teto da Neoquímica Arena. E ou eles estão tirando lá de cima, agora sim, eles estão tentando puxar lá de cima, retirar lá de cima essa pipa que atrapalha muito a partida. Para o Corinthians bater, se posiciona pelo setor de esquerda, vem para a cobrança, vai partir para a bola, partiu para a bola, correu, bateu, Rosa, levantou na boca do gol, Everton no alto, sai para fazer a firme boa defesa, segura o goleiro da equipe do Palmeiras. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. A Nakata Brasil. A para volta do toque, ele para tentar ser jogando, vem para o toque novamente o time do Palmeiras pelo setor de direito do campo de ataque. Já prende menino para Mike abre a jogada pelo setor de esquerda. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para o toque, ele para Piquerez. Piquerez domina novamente para a equipe dentro do toque de bola contigo no setor intermediário. Ele ganha o lance pelo setor de esquerda, volta a jogada cotinha na zaga central, vem para o toque curto com Gomes. Gomes domina para o toque de Murilo. Murilo recolhe para o time do Palmeiras, tenta enfiar
trabalhar com Rony. Domina pelo comando de ataque, prende Rony, abriu a jogada, tentou soltar, vem para tirar Bruno Mendes. Domina Gil em cima do Rony para sair jogando. Ele já prende Gil, tentou o domínio, foi falta. Tá parado o jogo, Rony faz falta em Gil para aqui para o Corinthians bater do campo de defesa. E na sequência o Gabriel Menino foi muito do juvenil, porque o Daronco ele apitou firme, marcando a falta, e o Gabriel Menino deu um bico na bola, correu o risco de levar o cartão amarelo, agora toma bronca do Anderson Daronco, o árbitro da partida, a falta cobrada no campo de defesa. A bola falta do toque, ele para, tenta descer novamente o time do Corinthians para a volta do campo de retaguarda. Domina o time corintiano, a abertura vem para Cássio recolhe no campo de defesa para sair para o jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta para o Wesley, cobrou a falta rapidamente, balança em frente à marcação, abre o compasso, passou do Marcos Rocha, outra finta, Marcos Rocha toca, põe para escanteio. Repito para você, Neoquímica Arena 0, Corinthians 0 para a equipe do Palmeiras, Ortega. Hoje mais cedo o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0 com gol de Luiz Soares e gol contra de Riquelme. Com esse resultado, o time gaúcho assumiu a terceira posição da competição, Ulisses. Escanteio para o time do Corinthians bater, escanteio vem para a cobrança, Rojas, escanteio para o Corinthians bater. Rojas partiu para a bola, levantou na boca do gol, toque de cabeça do Veríssimo, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras bater. 1,88 m, sobe Lucas Veríssimo, mas vai mal na bola, tiro de meta, 0-0 na Neoquímica Arena. Nilson Peluso tá ligado no microfone Bandeirantes da cidade de Veracruz, meu primo curtido Sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Chan, forte abraço, Enzo, tá lá com o papai, com o Chan, obrigado, Enzo, alô, Chan, obrigado pelo carinho da audiência, curtido Sonsaço Bandeirantes. O Toninho Rossi também tá ligado no microfone Bandeirantes, grande Toninho, tá lá com o filho dele fazendo aniversário, Henrico, palmeirense roxo, ligado no microfone Bandeirantes, parabéns, felicidades, Henrico. Alô, Marquinhos Barros, tá lá na Bahia, na casa do Zé Luiz Volante, curtido o Sonsaço Bandeirantes com o Zé Luca e o Gustavo, curtido o som da Bandeirantes, grande Marquinhos Barros. A para volta no toque de bola para a equipe da Palmeiras, jogando pelo campo de defesa, prende a jogada, Gomes abriu para Murilo domina pelo campo de retaguarda para a equipe da Palmeiras, abre a jogada para Menino prende para a equipe da Palmeiras, solta para Zé Rafael já abriu para o direito do campo de ataque, soltou jogada curtinha para Mike abriu o compasso, levantou no banco do toque de cabeça, vai para fora do Gil cabeceou, põe para fora, escanteio direita para o Palmeiras bater. E aí fica desonesta a competição, né, Ulisses? O Gil, 1,94 m de altura, quem subiu com ele foi o Veiga, mas ele fatura escanteio e o próprio camisa 23 toma posição de pé canhoto. Gomes e Murilo já dentro da área. Rafael Veiga vem para a cobrança de escanteio. Gomes e Murilo, como disse o Soler, vão para dentro da grande área. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita. Partiu Veiga, levantou no boca do gol. Toque de cabeça, vai para fora. Novo escanteio para o time do Palmeiras bater. Corte do Yuri Alberto e mais uma vez Rafael Veiga é quem toma a posição para fazer a batida desse escanteio. Escanteio vai ser feito à frente do comando de ataque, escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, se posiciona Veiga, escanteio para o time do Verde, cobrar o Daronco, tá chamando a atenção de todo mundo na área, se posiciona, vem para a cobrança de escanteio, ajeita, Rafael Veiga para bater escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, tá Gomes atrás do Murilo, levantamento vem na grande área, afasta a zaga corintiana, vem para tirar de novo, afasta Fábio Santos, novo escanteio para o time do Palmeiras bater, novo escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo de ataque, se posiciona para a cobrança de escanteio, Veiga ajeita, placar do jogo continua, placar de 0-0, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Corinthians e Palmeiras, partiu Veiga na bola, bateu, levantou na boca do gol, passou, cabeceou para fora, Gomes, ele cabeceou para fora. O Corinthians tem que se ligar porque o Gomes é o cabeceador. Deixaram ele subir livre, o Cássio fechava o canto ali. Segundo zagueiro com o maior número de gols na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, 33 gols marcados, ele subiu totalmente livre. O Cássio se jogou nela, para a sorte dele, ela pinga, vai para a linha de fundo em tiro de meta.
Tiro de meta para o Corinthians bater. Cássio bate o tiro de meta para Juliano. Juliano domina para o time do Corinthians, parceiro, jogando no campo de defesa, vem com Gil. Gil recolhe para Cássio. Cássio domina para o time corintiano. Ele abre o compasso, vai lançar à frente do comando de ataque. Busca a jogada, tenta o toque para Coutinho na intermediária. Aperta, tentou novamente lançar a jogada, não conseguiu. O jogador Wesley, ela volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola. Recolhe do comando, prende. Fábio Santos está jogando aqui atrás do campo de defesa para Veríssimo. Veríssimo domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de direita. Na direita deu bola para Gil. Gil recolhe para a direita do campo de ataque, abre a jogada para Juliano, inteligente para Rojas. Rojas domina para o time do Corinthians, ameaça o levantamento. Ele vem para a finta pelo setor de esquerda do campo de ataque, caminha com a bola, lança a jogada pelo setor de esquerda de forma errada, volta para Fábio Santos. Ele domina para o time corintiano, dá o tapa na gola, Coutinho. Abriu o bom lance à frente, domina o Corinthians. Wesley escapou, abriu o compasso, outra finta, vai para a área, dominou, pega o goleiro. Sai para fazer a defesa o Everton. E na sequência ele se choca com o Maicon. E aí? Num lance espetacular do moleque de 18 anos, o Wesley, rabiscando para cima da marcação da zaga do Verdão. Primeiro Marcos Rocha, depois Gustavo Gomes. E no choque ele tem um embate com o lateral direito do Palmeiras. Lance normal, 0-0 na Neoquímica Arena, Ulisses. E nesse momento o técnico do Palmeiras chama o Arthur para conversarem. Exatamente, bate um papo com o camisa 14 do Verdão, o Arthur fazendo uma função diferente, né, Ulisses? Ele que é um ponta direita de natureza, jogando agora como ponta pela esquerda por causa da lesão do Dudu. E o Abel agora chamou o Arthur para um bate-papo. A bola volta do toque de bola, ganha a jogada, Rony bateu pro gol, Cássio! O Rony poderia ter devolvido a bola para o Zé Rafael, que entrava livre. Exatamente, entrava livre o camisa 8 do time do Palmeiras, que ainda não marcou na temporada de 2023. Ele rouba a bola, serve na medida para o Rony, aparece dentro da área, o Rony bate fraco. Cássio faz boa defesa, segue 0-0. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta na direita, campo de ataque para aqui para o Palmeiras bater, tá caindo o Rony. Falta em cima do camisa 10 do time do Palmeiras, bem na frente do técnico Vanderlei Luxemburgo. E agora o Palmeiras nessa bola parada pode chuveirar dentro da área. Gustavo Gomes, Murilo, é a força aérea palmeirense entrando na área do Cássio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E o jogo, Zaidan? Olha, fica provado que o Wesley deveria ter jogado em La Plata, né? O Corinthians toma sufoco, mas tem alguma saída com ele. Aquele dia não tinha nada. O Palmeiras segue melhor. Aqui vacilada do Rony, hein? Se passa pro Zé Rafael. E aí tá parado o jogo. Se ele rola pro Zé Rafael sairia na cara do gol do Cássio. Ele bateu, foi muito fominho o Rony no lance anterior. Aí tá parado o jogo, falta do Fábio Santos para o Corinthians bater do campo de defesa na grande área. Solada do Rony para cima do camisa meia dúzia do Corinthians, por isso o lance paralisado dentro da área. E o jogo em si, hein, Zaidan? O Palmeiras faz aquilo que se espera, fica mais com a bola, toca melhor, tá faltando jogada de linha de fundo. O Mike geralmente cruza da intermediária, ele tinha de partir mais para a marcação do Fábio Santos, tentar chegar à linha de fundo. E o Arthur, ele tem um desempenho tático importante, mas tecnicamente está produzindo pouco ainda. E o Corinthians não conseguiu chutar no gol até agora, quase 30 minutos. E vem Corinthians, domina Rojas, vem pro toque de bola, abriu para Fábio Santos, para Rojas, Rojas domina do comando, abre a jogada, tentou devolução para Rojas, a bola vem quadrada, domina Fábio Santos para o time corintiano, vai sair jogando com Veríssimo. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa, o visitante, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou brilhando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta com toque de bola contigo na intermediária. Bruno Mendes prende o lance, tenta o levantamento à frente do campo de ataque. Abriu para Juliano, Juliano solta para Rojas, Rojas para o toque de bola contigo de Bruno Mendes. Ele domina no campo intermediário, volta novamente para Juliano. Juliano domina para o time do Corinthians, para Gil, Gil para Juliano. Juliano recolhe para o time corintiano, sai jogando com Moscardo. Moscardo já prende pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians. Ele gira, tenta o toque de bola, sai jogando novamente. Fábio Santos abriu para Cássio. Cássio rifa a bola, levanta para o comando de ataque, vem para subir. Ilho aberto, tentou ganhar, não conseguiu. Voltou para Moscardo. Ele prende para o time corintiano, abriu para o setor de esquerda, cá para ataque, deu para Wesley. Wesley prende para o Timão, vai para a finta da marcação, já recolhe para o time do Corinthians. Abriu o compasso, pode enfiar a bola. Wesley caminhou com ela. Outro breque, escorregou, ganhou, soltou de esquerda para Moscardo. Ele prendeu para o time do Corinthians, abre o compasso, não tem ninguém na área. Falta a jogada para Fábio Santos. Fábio Santos faz o giro, deu para Juliano.
Juliano já prende no campo de defesa, recolhe com Maicon prende para Veríssimo domina para o time do Corinthians pelo campo de retaguarda, abriu para Gil prende o lance, balança na marcação, voltou novamente no toque de bola de Veríssimo abre para Rojas recolhe para o time do Corinthians, enfia a jogada para Yuri Alberto, dificilmente ele ganha o lance, mas agora ganhou, ele já prende no campo de defesa, voltou jogada com Veríssimo, prendeu o lance, recolhe novamente com Juliano tem Gil aberto, recolhe com Veríssimo toca de pé em pé para o time corintiano, ele recolhe para a equipe do Corinthians para ser jogando o giro do Bingo, boa bola para Rojas dominou, bateu de longe, ela subiu demais, mas ele bateu do meio da rua, quase na meia-lua, quase do círculo central do gramado. Bateu de muito longe o Rojas, hein? Bem próximo à circunferência, mais próximo da circunferência do que da própria área. Bate de perna canhota do jeito que ele gosta. O chute é perigoso, mas vai pra fora. Tudo igual na Neoquímica Arena, Ulisses. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Mike domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola, volta contigo no setor intermediário. Já recolhe pelo setor de direita, abre a jogada, Coutinho com Veiga domina para o time corintiano, volta a jogada para o time do Palmeiras. O Palmeiras prende a jogada, o Corinthians vai para cima. Recolhe do campo de defesa, o Palmeiras com Murilo dominou, abriu para o setor de esquerda para Piquerez domina pelo seu campo de ataque, vai tentar o toque de bola, fica sem opção de jogo, abre para Murilo tem Veiga pelo meio de campo, atravessa a jogada para Marcos Rocha já domina, ele prende para o time do Palmeiras pela meia direita do campo de ataque, vai para o toque de bola, solta contigo na intermediária para Gabriel Menino para Mike domina para o time do Palmeiras, tentou o cruzamento, levantou no gol, afasta a zaga corintiana, vai jogando Mike domina do campo de defesa, tenta Maicon prende para o time do Corinthians, abriu para Fábio Santos recolhe para Juliano, que devolve para Fábio Santos, tenta o levantamento à frente, vem para o domínio, Yuri Alberto, ele bate no peito para o time do Corinthians, o toque de calcanhar sai à frente, vem para tirar de qualquer maneira, mas houve a falta, tá parado o jogo, falta em cima do camisa 9 corintiano, Yuri Alberto, cometida pelo Gomes, falta para o Corinthians bater. E é bem pelo lado esquerdo de campo, setor de defesa, quando tentava partir para cima da marcação, Yuri Alberto, ele tenta o tapa para chegar o Wesley, mas sofre a falta do Gustavo Gomes, lado esquerdo de campo, vem o Corinthians. E vem para o jogo o time corintiano, para foi chute de Maicon recolhe no campo de defesa para Veríssimo domina do campo de retaguarda, sai jogando com Cássio domina para o time do Corinthians, abriu para Gil já prende pelo setor de direito do campo de retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola, escapa da marcação, domina Bruno Mendes, partiu com a bola dominada, soltou pelo esquerdo, passe errado, passa mal Bruno Mendes, a bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Gomes para tirar, Veríssimo sobe de cabeça, ganha para Gil domina pelo campo de defesa para ser jogando para o time corintiano, abriu para Juliano prendeu de esquerda, volta para Fábio Santos prende para o time do Corinthians, abre para Wesley domina pelo setor de esquerda em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras, ele prende o lance, Mike na marcação, Marcos Rocha também, Wesley faz a finta e toma mais uma falta de Mike, tá parado pela esquerda, é falta para o Timão bater, e o Fábio Santos vai no árbitro, 1, 2, 3 dele em cima do menino, tá parado o jogo. E a terceira do Mike em cima do Wesley, por isso o árbitro falou, a próxima você toma cartão amarelo pro Mike, portanto, falta pro Timão, Matias Rojas, perna canhota, vem na bola, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do Corinthians bater, falta, é falta pro Timão bater, próximo ao banco de reservas do Palmeiras pelo setor de esquerda, vem Rojas vem para cobrança, Veríssimo na grande área também tem Yuri Alberto, na grande área tem Gil, é próximo ao banco de reservas do time do Palmeiras, falta pela esquerda pro time do Corinthians bater, Rojas vem para cobrança, Rojas partiu para a bola, correu, bateu direto na mão do goleiro do Palmeiras, o Everton, ele sai do gol para fazer a firme boa defesa, liga a jogada com Veiga domina, Gil corre atrás, tenta partir Veiga para o comando de ataque, deu para Mike pela direita, chega na marcação, tenta tirar o time do Corinthians, mas o árbitro para, tá marcado impedimento em cima de Mike para a equipe do Corinthians bater campo de defesa. Mike estava um passo à frente em comparação ao sistema defensivo do time do Corinthians, e o Mike foi esquisito nessa, né, Ulisses? Mesmo se estivesse posição regular, ele dominou e virou de costas para o gol do Cássio e voltou, ao invés de tentar agredir a defesa corintiana. A bola volta e o Gil deu um pique lá atrás que ele tá cansado até agora para retornar, hein? Tá bem na minha frente, o homem tá bufando e respirando fundo.
A bola volta com o time do Corinthians. Já sai jogando com o Gil. Gil domina para o time Curitiba, domina para o setor de direita do campo de defesa. Vem para a finta, tenta o toque de bola, volta para Moscardo. Moscardo recolhe para o time Curitiba. Finta do primeiro, tentou o toque de bola, perdeu o lance Moscardo. Ele vem para a marcação, faz falta no Arthur. Tá parado pela esquerda, é falta para a equipe do Palmeiras bater. Não seria amarelo para o Moscardo aí não? Daronco só fica na conversa, né? Falta para cima do Arthur, até falando sobre esse jogador, Ulisses, rapidamente o Zaidan destacou, né? Que com a bola não está produzindo muito, isso se reflete nos números do Arthur. Com o jogo de hoje, esta é a 9ª partida consecutiva que o Arthur não balança as redes adversárias. O tempo não para, Bandeirantes marca. 34 jogados, Neoquímica Arena girando o Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Palmeiras 0, falta para o time do Verde bater, é pelo setor de esquerda do campo de ataque, falta para o time do Palmeiras bater, vem Veiga para a cobrança, ele falta para o time do Verde, Palmeiras vai para cima do Corinthians nesse momento, Veiga, ele parte, perde a esquerda, na bola bateu, levantou, na boca do gol, toque de cabeça do Gomes, vai para fora, mas a bola desvia em cima da marcação do jogador corintiano que fica pedindo falta. Juiz está dando escanteio para o Palmeiras bater. Porque ela bate por último no Juliano, camisa número 20 do time do Corinthians. É escanteio para o Verdão. Rafael Veiga vem de pé canhoto para a batida. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. 34 minutos de bola rolando, você ligado na Bandeirantes, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Escanteio para o time do Palmeiras, bater da esquerda, partiu para a bola, levantamento à frente, afasta a zaga do time do Corinthians. A bola volta de frente, dominou, Piquerez bateu para o gol, em cima do marcador, a bola volta. Piquerez domina para o time do Palmeiras e tenta ser jogando. Recolhe a jogada do campo de defesa para o time do Corinthians. Do Palmeiras está jogando Coutinho com o Everton. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Cláudio Zaidan e o jogo Zaidan 35-0-0. Bom, tecnicamente os dois estão devendo, né? O Palmeiras fica mais com a bola, o time mais bem organizado, fica mais no ataque, mas finaliza pouco, só bola cruzada, né? E o Corinthians só tem algum oxigênio, a torcida levanta quando a bola chega no Wesley. Ele é atrevido, ele vai para cima do marcador, sofre falta. O restante do time está muito devagar. Palmeiras um pouquinho melhor, Ulisses. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. Escanteio, Palmeiras, Veiga, bateu para fora, levantou no gol, afasta de cabeça, vem para tirar o Veríssimo. Ele corta o perigo para volta do toque de bola de Marcos Rocha. Ele já sai jogando pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente para a comando de ataque. Recolhe para a comando de ataque, aperta na marcação, novamente domina do toque de bola, Coutinho pelo setor de meio de campo. Aperta o time do Palmeiras, lançamento foi feito à frente, Fábio Santos sobe de cabeça, corta em vez de tocar para Cássio. Ele abre na direita, dá um passe para Mike, vem cruzamento na grande área, vem para tirar, Veríssimo sobe de cabeça, mete para a linha de fundo, escanteio de novo para o Palmeiras bater na direita. E de novo na bola parada, o Palmeiras vai em busca do primeiro, jogando aqui na Neoquímica Arena. O Mike tentava cruzar para o Rony, o Veríssimo afasta e Rafael Veiga já toma a posição para bater de pé canhoto. Com um amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, vem pro jogo menino, cruzou pro Palmeiras, levantou, Gil de cabeça, tirou, a bola volta da esquerda para Piquerez, bateu no gol, trava em cima da marcação, vem pro toque de bola novamente, o time do Palmeiras tenta descer, vai para cima, o time do Corinthians tenta ganhar a jogada, vem pro toque de bola, Coutinho, Maicon aperta pro time do Corinthians, bola volta para o Everton, que domina do campo de defesa e sai do jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta para Mike pelo direito do campo de ataque, tenta o cruzamento dentro da grande área, subiu de cabeça, Cássio no alto, sai para pegar, Veríssimo toca, Cássio pega, domina para o Corinthians e sai jogando com o Maicon domina, abre para Fábio Santos limpa de um lado ao outro, vem para o toque, ele para a equipe do Corinthians, tenta o toque contigo no setor intermediário, Maicon toca mal, a bola volta com a equipe do Palmeiras, rouba a bola para a direita, tenta o cruzamento, levantamento vem dentro da grande área, vem para o toque de bola de Rony, afasta dali, vem para tirar, Moscardo põe para a linha de fundo, parado, marcado, escanteio, direita para o time do Palmeiras bater novamente. Bem demais agora o volante do time do Corinthians no limite, ele dá um tapa por baixo na bola, manda para fora, mais um escanteio a favor do Palmeiras, sempre ele, Veiga de pé canhoto.
E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, contra-ataque, vem na bola, partiu, bateu, levantou, Gomes de cabeça, ajeitou, Gil tentou tirar, afasta, a zaga corintiana vem para tirar com o Moscardo, é na volta para a direita do contra-ataque do Vila Veiga, prende o lance, vem para a tabela com o Mike, abriu para Veiga, bateu para o gol, Gil vem para travar, a bola volta com o time do Corinthians, tentou ser segundo, toca na bola errada, o Mike põe para fora, é lateral para o Palmeiras bater pela direita do campo de ataque, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Lateral, Palmeiras direito do campo de ataque. Lateral cobrado para Arthur. Arthur domina, tenta finta em cima da marcação. Vem para tirar, afasta o perigo de qualquer maneira. Vem para tocar na bola, Moscardo. É lateral para o Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a 7 minutos o Palmeiras aluga o ataque. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Marcos Rocha bateu, Cássio saiu, só com o perigo. É na volta do toque de bola, tenta o Wesley. Perdeu o lance para Marcos Rocha, cruzamento vem na área. Veríssimo de cabeça, tira. A segunda bola com o time do Palmeiras que tenta descer do campo de ataque. Vai para o domínio, prendeu, recolhe do comando de ataque. Vai para a finta, Piquerez preferiu dominar, voltou para Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para Murilo na direita para Marcos Rocha domina a meia direita, campo de ataque, deu para Menino para Marcos Rocha que sai jogando do campo de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, a bola volta para Arthur, levantou na boca do gol, vem para subir de cabeça, Bruno Mendes vem para tirar, a bola volta no toque de bola, aperta o time corintiano, já domina novamente no campo de ataque, recolhe o time do Palmeiras tentando descer, afasta a zaga do Corinthians para ganhar tiro de meta. Tá parado o jogo, marcado, tiro de meta para o Timão cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando para você, ligado no futebol Bandeirantes. Etapa para você conferir. É primeiro de jogo, primeiro tempo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Neoquímica Arena, 0 Corinthians, 0 Palmeiras, na Bandeirantes, quem fala é você, Alumens Ortega. Aos 44 do primeiro tempo, o Fluminense vai empatando com o Fortaleza pelo placar de 0-0, o time da casa vai se mantendo no 5º lugar do Brasileirão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Do meio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola. Augusto tá ligado na Bandeirantes, torcendo pro Timão. Grande Augusto, forte abraço pra você, o locutor Augusto, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem pro domínio, tenta o toque de bola. Corinthians, Fábio Santos toma falta, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, falta em cima do Fábio Santos. Desculpa cortar, Ramiro, só para avisar que o Abel agora lhes pediu para jogadores de meio de campo, mais Flaco Lopes e Breno Lopes para iniciarem o processo de aquecimento. Então o Abel já pensa em mudanças para a segunda etapa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lançamento vem à frente no comando de ataque, sobe o zagueiro, não prende a jogada, Yuri Alberto perde a jogada, é na volta pelo campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, você comigo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, o lançamento vem para o comando de ataque, vai tentar o toque de bola, o time do Corinthians para ser jogando, abre Fábio Santos para ser jogando no campo de defesa, recolhe a jogada com Wesley domina para o time do Corinthians, tenta a finta em cima da marcação no primeiro, ele prende o lance, escapa da marcação, escapou da pancada do Zé Rafael, leva na intermediária, pode abrir a jogada pela direita do campo de ataque, deu para Juliano domina do campo de ataque, volta com Bruno Mendes para Juliano domina para o time do Corinthians pelo setor de direita, tenta o cruzamento, o levantamento vem no peito, Maicon domina, abre a jogada para Rojas, tentou a devolução para Maicon, aperta na marcação, Maicon toca na bola e põe para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, pois não, Sonera. Só para destacar, o Douglas Marques das Flores, o quarto árbitro, está meio apressado. Com 42 minutos do primeiro tempo, ele já saiu correndo com a placa na mão, piscou 2 ali, tá com pressa o homem. Ele olhou pro relógio e viu, rapaz, 42 ainda. O Argel tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Zaidan e o jogo, Zaidan. O Palmeiras faz essas blitz aí, não, mas com muito erro técnico, né? O Arthur, aquele rendimento que ele tem pela direita, pega a bola, dribla, vai pro meio.
ele não consegue fazer linha de fundo do lado esquerdo, que ele pode fazer com a perna esquerda, né? E o Corinthians E vem para o deserto jogo, o de time do ideias. Palmeiras, bola foi soltar para Mike na grande área, bateu cruzado, Gil tirou. Mike domina para o time do Palmeiras, tenta enfiar a jogada no comando, lançou o lance à frente, vem Moscardo, mata no peito e ganha a jogada. Yuri Alberto protege para o time do Corinthians, para ser jogando, ele ganha a jogada pelo setor de esquerda, abriu para Wesley, Wesley domina para o time corintiano, tenta partir para o comando de ataque, escapa da marcação no primeiro, perde o lance na sequência. Pois não, Zaidan. Bom, o Corinthians está um deserto de ideias, né? Pô, não chuta no gol, o Everton não fez nenhuma defesa. Teve aquela bola do Rojas pra fora que a torcida até aplaudiu, porque pelo menos chutou no gol. E de resto, esse menino Wesley sozinho tentando alguma coisa, né? Esse moleque merece aplausos, porque ele vai pra cima, ele tenta, né? Tá sozinho, né? A bola volta com o time do Corinthians com o Juliano. Enfia na direita para Yuri Alberto. Ele a bola, o goleiro tá na área, limpou, tocou para trás, bateu mais. Como em cima do Everton. Faltou qualidade e inteligência. O Maicon perde o gol inacreditável. O Yuri Alberto deixou. O Yuri Alberto não tocou. Impressionante, impressionante o gol que perde o Corinthians. Ele chute em cima da perna do Everton. Que chance perde o time corintiano. Oh, Bruno! Faltou qualidade na jogada individual para encobrir o goleiro do Palmeiras, que estava na entrada da grande área. No lance do jogo até o momento, depois de um tapa de primeira do Juliano para a chegada do Yuri Alberto, devolve porque ele adianta demais a bola para o Maicon. Perde o gol o time do Corinthians. Mais 2 minutos, vamos a 47. É futebol da Bandeirantes CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta com o time do Palmeiras, tentou Arthur bater pro gol, bateu Cássio, pega e larga, pega de novo. E aí, Zaidan, que chance perde o Corinthians, Zaidan. Ah, não pode desperdiçar uma bola dessa, né? Para um time que não havia em 45 minutos chegado para uma bola, para uma finalização, nada, zero, de repente cara a cara com a bola dominada, não é bola espirrada, o zagueiro chegando para dividir, cara a cara, a finalização foi muito ruim, facilitou demais a vida do Wesley, do Everton, é um grande goleiro de seleção, mas se o cara capricha ali é barbante, não daria para o goleiro. O Corinthians desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo. O Everton na entrada na grande área. É bola para dar o tapa por baixo da bola e meter no fundo da rede, Zaidan. Não há dúvida. E quando ela chega ali pro Mike, né? Ele podia inclusive escolher o canto. Ele bateu de canhota e bateu em cima do Everton, né? Bateu em cima do Everton, perdeu uma grande chance, a melhor chance do primeiro tempo. Mais um futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, jogo parado, vamos a 47. Estamos com 46 minutos e 30, vai terminar. Para deixar Mais tudo um. azul do seu caminho, você sabe. Amortecedor HG Nakata, por quê? Porque é Nakata Brasil. O árbitro acresce mais 1 minuto de jogo, vamos a 48. Chegamos a 47. Mais 1 minuto de jogo. É bom o jogo. Corinthians e Palmeiras 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola já volta no toque de passagem no time do Corinthians. Abertura para Gil domina para o time corintiano. 0-0 é o placar do jogo. Abertura para Moscardo prendeu no cíper direita, já solta a jogada contigo no meio de campo. Abriu para Bruno Mendes prendeu. Cássio tem que tirar de qualquer jeito. Erra o Corinthians, vem pro jogo, dominou Veiga, bateu! Vai embora! Linha de fundo, tiro de meta pro Timão, errou feio o Corinthians. Errou feio o Corinthians, o Cássio corrigiu e agora erra feio também o Rafael Veiga. Parou a rosca na hora que ele foi bater, pegou muito mal, mandou direto pela linha de fundo, só tiro de meta. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses! É, derby é isso, minha gente. É jogo tenso, é nervosismo, é emoção. Só deu Palmeiras no primeiro tempo, mas a melhor chance de gol foi a do Corinthians.
Já já o Zaidan vai falar, agora a reportagem Bandeirantes em ação. Alô, Gustavo Soler, fala aí, Pedro Ramiro. Vamos lá, Capri, falando um pouco mais sobre esse Corinthians, que por enquanto vai mantendo um empate na Neoquímica Arena e perdeu a oportunidade de marcar agora com o Maicon, ele que faria o seu 4º gol nessa temporada. Corinthians que inclusive tem do lado esquerdo de campo uma grande força com o Wesley, só que ao mesmo tempo sofre quase todos os ataques no mesmo lado com o Fábio Santos. No banco de reservas do técnico Vanderlei Luxemburgo tem Carlos Miguel, Fausto Vera, Romero, Léo Maná, Caetano e Gustavo Mosquito. Bidu, Guilherme Biro, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Felipe Augusto e também Matheus Donelli. E do lado alviverde, meu caro Gustavo Soler. Do lado alviverde, esta grande defesa do Everton na primeira etapa faz o Palmeiras chegar, Capri, a marca de 649 minutos sem ter a sua meta vazada. Goleiro Everton hoje completando 318 jogos com a camisa do Verdão, ele que é ex-jogador da própria equipe corintiana. Palmeiras tem como opções no banco de reservas para a linha Vanderlan, Hendrick, Flaco Lopes, Breno Lopes, Richard Rios, Jailson Garcia, Naves, Fabinho, Kevin, John. Lembrando que no final do primeiro tempo, Capri, o técnico Abel Ferreira colocou no aquecimento Richard Rios, Jailson, Fabinho, o próprio Flaco Lopes, Breno Lopes e o John, então pode voltar com alteração para a segunda etapa. Reportagem Bandeirantes volta daqui a pouquinho para o segundo tempo. Agora é hora de opinião, agora é hora de ouvir Cláudio Zaidan. Vamos entender como foi esse primeiro tempo. Conta pra gente aí, Zaida. Só deu Palmeiras, só deu Verdão, mas quem perdeu o gol do primeiro tempo foi o Corinthians. Que coisa é essa, Zaida? Esse é o resumo. E um abraço aqui pro Luiz Cláudio Brito lá em Santos, dizendo que vai dar Palmeiras. Pro grande José Maia lá em Jaú. Também pro João Ribeiro em Jaú, palmeirense, advogado, doutor João Ribeiro. E para o Guilherme Leonardo de Palestrino, ouvindo lá nos Estados Unidos, em New Jersey. Capriotti, os dois melhores goleiros do Brasil estão no campo. Os caras têm de caprichar mais, né? A melhor chance do Palmeiras foi uma cabeçada, um escanteio, cobrado pelo Veiga. O Gustavo Gomes consegue cabecear para baixo, faz o movimento certo, né? E ela sai à direita do gol do Cássio. Se vai no gol, um abraço. E essa do Corinthians foi a grande chance, porque a bola chega ali pro Maicon finalizar e ele podia escolher o canto, né? E ele bateu onde estava saindo o Everton. Claro que o Everton saiu bem, mas é gol perdido. É gol perdido porque a bola está à mercê do atacante. Ele não tem um zagueiro dividindo com ele, ele não chega desequilibrado, ele chega para bater. E bateu mal, bateu fraco, bateu no meio do gol. Desperdiçou uma grande chance, a única que o Corinthians teve. De resto foi um chute do Rojas. Fica claro, Capriotti, que o Wesley tem de jogar, porque o Corinthians, de novo, como aconteceu com o São Paulo no Morumbi, como aconteceu com o Estudiantes, o Corinthians ficou lá atrás tomando pressão. Não foi uma pressão do nível daquela do Estudiantes, nem de longe, mas hoje tinha uma válvula de escape. Quando a bola chegava no Wesley, o menino é atrevido, ele parte para cima do marcador, ele segura a bola, ele dá tempo do Corinthians respirar. Ele pega a bola e vai com a bola, vai para cima do marcador, sofre falta, puxa para um lado, para o outro, dribla, arrisca. Faltou isso naquele primeiro tempo em La Plata, né? O Corinthians, até por jogar muito atrás, ele não pode abrir mão de ter um contra-ataque. O Wesley é o cara que puxa contra-ataque. O Yuri Alberto, quase toda a bola que chegou, ele perdeu. E o Palmeiras ficou mais com a bola, ficou mais no ataque, foi um time mais dominante, mas também não fez grandes coisas, não. Viveu de cruzamentos. O Mike precisa tentar mais linha de fundo. Ele está cruzando muito da intermediária, né? Pode fazer um 2 em cima do Fábio Santos com o Gabriel Menino, que cai daquele lado. O Marcos Rocha está ficando um pouco mais atrás. E do lado esquerdo, o Arthur rendeu muito pouco. Muito pouco. É um jogador de quem você espera mais lances individuais. É um cara que tem habilidade, tem drible. Talvez por jogar do lado esquerdo, onde ele não está. Já jogou, mas não é onde ele está acostumado. Ele joga sempre, quase sempre do lado direito. Ele rendeu muito pouco. Foi o Palmeiras e o Corinthians tecnicamente ficaram devendo. Um jogo emocionante, é um clássico, é tenso, é nervoso, mas tecnicamente tem de melhorar no segundo tempo, viu, Capriotti? Vamos ver se vai melhorar, se os times mudam, se vamos ter mais emoção ainda nos 45 minutos finais. Promete muito, hein? Promete muito. Você continua com a gente aí, porque daqui a pouquinho Ulisses Costa estará de volta para os 45 minutos finais. São 4 horas e 56 minutos. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital. Invista em você. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na Nakata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. São 5 horas e 1 minuto. Estamos chegando a 10 de intervalo na Neoquímica Arena. Corinthians e Palmeiras estão empatando por 0-0 e já tem todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho, Ulisses Costa de volta aqui na Bandeirantes para narrar e emocionar o Brasil e o mundo.
Mas agora vamos dar uma passada com o Enzo Ortega, porque tem mais informação, tem mais coisa rolando nesse domingão de futebol no Brasil e no mundo. Diz aí, Enzo. Vamos lá, Capri. O Fluminense e Fortaleza que estão jogando agora, jogo também no intervalo, segue 0-0 empatado. Com esse resultado, o Fluminense se mantém na 5ª posição com 36 pontos e o Fortaleza no 8º lugar com 33 pontos. Agora do Brasileirão Série B, Vila Nova e CRB também estão se enfrentando, segue 0-0. E pelo Brasileirão Série C, São Bernardo e Operário estão 1-1. Agora, voltando com os jogos de mais tarde, transmissão que também teremos aqui na Rádio Bandeirantes, teremos América Mineiro e Santos, também às 6h30, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova e Cruzeiro e Bragantino no Mineirão, viu, Capri? Valeu, daqui a pouquinho, assim que terminar o jogo da Neoquímica Arena, Pedro Martelli narra América de Minas e Santos, jogo de 12 pontos para os dois times, né? Os dois precisam de mais da vitória, dos pontos para deixar ou tentar deixar a zona do rebaixamento. Pedro Martelli, o Alexandre Pretzel e o Bruno Migliosi vão transmitir esse jogo aqui na Rádio Bandeirantes. São 5h03, 12 de intervalo na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena lotada, corintianos empurrando o timão, Palmeiras vai aí também tentando impor o seu jogo. Atenção, Pedro Ramiro e Gustavo Soler, os times já estão voltando por aí? Ainda não, Capri. Não, ainda não. Ainda não. Ô Zaidan, você mudaria aí os times, Zaida, para o segundo tempo? Faria alterações aí para tentar melhorar Palmeiras e Corinthians? Não, também o Zaidan volta já. Daqui a pouquinho retorna o Cláudio Zaidan aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Deixa eu só dar uma passada com vocês no basquete brasileiro, que teve hoje, infelizmente, a derrota para a seleção da Letônia. O Brasil perdeu para a Letônia na Copa do Mundo de Basquete Masculino e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris, pelo menos por enquanto, não é? O Brasil vai ter uma outra chance durante o pré-olímpico, que vai ser disputado no ano que vem, ou, não é, se o Canadá for eliminado, não conseguir, não é, a vaga, os Estados Unidos já estão garantidos, com a vaga garantida, e aí então o Brasil herdaria essa segunda vaga para as Américas. São apenas 2 vagas para as Américas na Copa do Mundo. O Brasil perdeu hoje para a seleção da Letônia. Com a vitória do Canadá sobre a Espanha, o Canadá avança às quartas de final da Copa do Mundo e ainda mantendo as chances, as possibilidades de ir a Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, em 2024. A gente vai torcer aí demais pelo basquete masculino do Brasil. Oi, Zaida! Você tinha me chamado aí, né? Sobre mudanças, né? Dá um panorama aí se os times podem mudar ou se continua dessa maneira mesmo. Zaidan, para te ajudar, o Palmeiras não muda. Os reservas já estão sentados no banco. Uma boa opção. O Corinthians ainda não voltou. Uma boa opção pro Abel é o John. Se o Arthur continuar devagar, continuar rendendo muito pouco nas jogadas individuais, acho que o John é uma alternativa. O Soler até falou, né? Um jogador que está sempre, muitas vezes, treinando com o time titular. É uma das opções na ausência do Dudu. Outra é o Breno Lopes, que é um cara mais de velocidade, de força. Mas o John é um jogador habilidoso, né? E essa é uma mudança que o Palmeiras pode fazer. Ou passar o Arthur para a direita, entrando com o John ou com o Breno Lopes. Mas eu não tiraria o Mike, não. Acho que o Mike ele tem uma utilidade muito grande, inclusive para ajudar na marcação do Wesley. Ele volta para ajudar o Marcos Rocha a marcar o Wesley. Porque se deixar o Marcos Rocha sozinho com o Wesley, ele pode ter problemas. E no Corinthians, o Felipe Augusto, aquele negócio, né, Capriotti? A gente não sabe como é que o menino está treinando e tal. Mas é hora de apostar um pouco mais, né? Porque, claro, o Yuri Alberto tá lá, é centroavante, pode fazer o gol da vitória e sair como jogador que decidiu o jogo, mas você tem de olhar o que ele tá rendendo. E ele não tá rendendo, né? A boa jogada dele foi essa, que ele puxou o contra-ataque da direita e rolou pro Mike, mas é muito pouco. Eu tentaria o Felipe Augusto aí durante o segundo tempo, mas pelo andar da carruagem, os dois voltam com a mesma formação do primeiro tempo, né? Sim. Agora, a vida do Abel Ferreira é mais fácil quando ele olha para o banco de reservas do que a do Vanderlei Luxemburgo, né, Zaida? Claro, não. E o Vanderlei, toda semana um cara tá indo embora, né? É o Murilo, antes é o Adson, antes o Yuri Alberto, o Roger Guedes, que era o melhor atacante do Corinthians. O Renato Augusto, esse vai e vem, hora pode jogar ou não pode. Não há dúvida, o Abel tem muito mais opções. Tem um elenco melhor, né, Capriotti? É indiscutível, né?
Ah, sim. Olha pro banco, mesmo com a falta de contratações que a torcida do Palmeiras tanto pede, mesmo assim o elenco do Palmeiras ainda é superior ao do Corinthians. Quando o Abel olha pro banco, ele se sente mais confortável do que o Vanderlei Luxemburgo. Voltou o Corinthians aí, Ramiro? Ainda não, demorando bastante a equipe do Corinthians, só os atletas do Palmeiras entrando no gramado nesse momento, Capri. Muito bem. Ô Zaida, teve algum problema com a arbitragem aí no primeiro tempo? Algo que te chamou a atenção aí na arbitragem do Daronco? Não, nada demais. Teve um lance que ele poderia ter mostrado o cartão amarelo pro Moscardo e ele preferiu conversar, tal, mas nada demais. Ali, o árbitro administrando, né? Não era um lance clássico de cartão amarelo. Podia dar, podia não dar. Não teve nada de importante não, Capriati. Pediram um amarelo pro menino também numa entrada ali no Fábio Santos, ele também acabou não dando, né? Então vai seguindo aí o Anderson Daronco para esse segundo tempo. Corinthians voltando aí sem mudança, não é, Ramiro? Sem mudanças, tudo igual para essa segunda etapa. Então vamos voltar. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Se segura aí, corintiano. Se segura, palmeirense, porque ele está de volta, vai soltar a voz, emocionar e certamente vai gritar gol nesse segundo tempo. Só não sei para que lado, mas vai ter gol. Então, solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. É por aí, Capriotti, é o que a gente quer, gols. Vai começar o jogo no seu segundo tempo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Saída que pertence ao Palmeiras, apita o árbitro, Vinga, toca na bola, na rola, sai na rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer pelo setor de direito do campo, ataca o time verde, levantamento foi feito à frente. Vem Moscardo de cabeça, toca de cabeça, tira para a volta do peito. Domínio do time do Corinthians, Maicon tenta ser jogando, levanta para o toque de bola de Wesley. Ele tenta chegar na marcação, aperta para cima da marcação, Wesley. Bola recuada na fogueira para o goleiro do verde. Quem ganha a jogada é Mike tenta o toque de para, vem Juliano por baixo para fazer a falta. E aí tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa para o time do Palmeiras bater. Aparece atrasado na bola o Juliano, ele acaba descendo uma pancada, um carrinho para tentar acertar a bola, mas acerta Zé Rafael, que sente bastante nesse momento. Pedro Martelli daqui a pouquinho com o Pretzel, com Bruno Bilhossi, transmite América e Santos e América pelo Campeonato Brasileiro. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, me diz aí no clássico da semana quem leva, o time da casa ou visitante, viu como você fica apostando? Estrela Bet jogou, brilhou, tá parado o jogo, e o Daronco não vai dar amarelo no jogo não, Zaidan? Por enquanto tá evitando, mas nada escandaloso, né? Não dá pra dizer que teve um lance que foi absurdo, ele não dá o amarelo, ele tá dando risada ali. E o Juliano foi lá pedir desculpas pro Zé Rafael, o ambiente tá bom, né? E ele não quer forçar, não. A bola volta com o time do Palmeiras, a abertura vem para Murilo pelo setor de esquerda, campo de defesa, tanto o toque de bola, solta o curtinho para Zé Rafael, dobra para o time do Palmeiras, vai para o giro em cima de Piqueires tentou lançar, vem para tirar para o Domingues, corta o perigo, a bola volta no campo de ataque, Yuri Alberto vem para subir de cabeça para tentar ganhar a jogada daqui no setor intermediário, Juliano domina, perde o lance, Zé Rafael vem, recupera para o time do Palmeiras, tenta ser jogando o menino, deu de graça a bola dos pés do Maicon abre a jogada para Wesley domina para o time do Corinthians, vai para a finta, toma a falta, o árbitro para, manda seguir para o time corintiano que ganha a jogada pela direita do campo de ataque. Wesley volta a jogada, abriu na direita com Bruno Mendes que solta para Rojas domina, vem para a finta, vem para o giro, ele perde o lance, aperta Rojas, vai para cima da marcação, tenta descer novamente o time do Corinthians, força a jogada errada, a abertura vem para Maicon domina para o time do Corinthians, tenta o toque de Maicon, prende para o time corintiano, voltou curtinho com Bruno Mendes para Juliano domina para o time do Corinthians com Veríssimo recolhe para o time do Corinthians, tenta ser jogando com Gil abre pelo setor de direita para Juliano recolhendo o toque de bola para o time, voltou para Bruno Mendes para Juliano domina com Gil pelo campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians, canta a fiel torcida corintiana, aqui Neoquímica Arena 0-0 é o placar do jogo, estamos com 2 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, domina Gil, prende pelo campo de defesa para o time corintiano, ele ergue a cabeça, vai tentar o lançamento à frente, Gil dá o tapa na bola, tenta partir para o comando, volta a jogada para Bruno Mendes lá atrás com Cássio domina para o time do Corinthians para ser jogador do campo de defesa, o Abel Ferreira segue escrevendo nas mãos, ele escreve na mão o Abel Ferreira, a bola volta no toque de bola com o time do campo de defesa, já prende Cássio domina para o time corintiano, ameaça o levantamento à frente, ele prefere voltar a jogada, volta Cássio, tenta rasgar agora sim, é para Yuri Alberto, subiu de cabeça, ganhou o lance, a bola voltou para a direita com Rojas, ganhou boa bola do Piqueires, partiu, desceu, vai para a finta, a bola prensada, fica fácil.
para o Everton, que sai do gol para fazer a defesa. Tenta ligar o time do Palmeiras para descer. Lançamento foi feito à frente, vem Gil de cabeça, toca, tira. Ela volta para Fábio Santos, domina para o time corintiano. Já prende o lance, está jogando Coutinho com Veríssimo para Fábio Santos. Fábio Santos domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, Coutinho na intermediária, a bola sai para a linha de lado. Chega tocando na bola, tirando do Marcos Rocha, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. É lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pela audiência. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou o brilho. Yuri aperta, tenta, ganha o lance, a bola volta no toque, ele bola Coutinho no setor intermediário. Vem Juliano de cabeça, ele ganha a jogada, a bola volta curta no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians para ser Juliano, vem com o toque de bola de Wesley, abre para Fábio Santos. Lança a jogada do comando de ataque para Maicon. Maicon domina para o time do Corinthians, tenta a finta em si para a marcação, viu? Toque de mão, ia tomando o chapéu o menino. Menininha tomando o chapéu, falta a cobrada, vem Maicon. Domina para o time do Corinthians, Maicon abre a jogada da esquerda para o Wesley. Balança em cima do Marcos Rocha, vem para a marcação, tentou o passe, não passa a bola. Ela volta novamente para o Wesley, domina para o time do Corinthians, cruza, levantou na boca do gol, tentou buscar a jogada da Kika do setor intermediário. Vem Veríssimo de cabeça, ganha a jogada novamente, vem para o toque, recolhe Juliano, ele prende para o time do Corinthians, só dá Corinthians no início de jogo. A abertura foi feita à frente, é com Rojas, dominou, bateu pro gol, ela sobe mais, vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E mais uma vez, do jeito que o Rojas gosta, ele que desde a chegada ao Corinthians tem sua marca de chutar de longe, mas até agora não marcou. Bate para fora, 0-0 em Itaquera. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque, ele para, recolhe o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo campo de defesa, vem com o toque, ele para de Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, gira a jogada, solta para o meio de campo, Coutinho na intermediária para Menino. Menino abre para Zé Rafael tenta o passe, ele bola, passa mal. Bola desvia nas pernas do Wesley, sai para a linha de lado, tem lateral para a equipe do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque. Manual para o time do Verde cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Palmeiras também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Enzo Ortega. Às 6h30 na Arena Fonte Nova teremos Bahia e Vasco, o time da casa que busca se afastar da zona de rebaixamento e o time carioca que busca sair dela. E vem pro jogo Arthur, lançado na direita do campo de ataque, tentou jogar no cruzamento, vem Wesley no carrinho, põe pra fora o cruzamento do Marcos Rocha. Tá parado o jogo, marcado escanteio, direita, campo de ataque para o Palmeiras bater. Na tabelinha, Mike, Marcos Rocha e Wesley. Com muito fôlego, sai do ataque, volta a dar um carrinho, manda para fora. Escanteio pro Verdão, Rafael Veiga vem de pé canhoto. O quinto será a marca, 17 horas e 15 minutos. Vem para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área. Placar do jogo de 0-0. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Vem Veiga para a cobrança de escanteio. Se posiciona pelo setor de esquerda. Levantamento vem na boca do gol. Fosse ligado no microfone. Bandeirantes, levantamento na boca do gol. Toque de Gil para fora. É na volta. Tenta evitar a saída. Não vai chegar na bola. Ruas. É lateral novamente do campo de defesa pelo setor de esquerda. Para a equipe do Palmeiras bater do campo de ataque. Manual para o Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É Sil, fios e cabos elétricos Brasil. Levantamento vem para Gomes, vem Gil para tirar, tira mal. A bola bate, explode no Gomes, sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita. No campo de defesa, lateral para o time corintiano cobrar. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. Lateral para o time do Corinthians bater para Yuri Alberto. Vem para o toque de bola contigo na intermediária. Ganha a jogada Juliano. Ele faz o giro do toque de bola para Fábio Santos de primeira. Abre a jogada do toque Coutinho de Wesley. Já partiu o Maicon, pediu. Wesley não lança. Ele vem para a finta, leva para o meio. Balançou, pode soltar. Jogada para a direita. Ergueu, tem Juliano aberto. Soltou, abriu a jogada para a direita do campo de ataque. Tenta descer. Juliano prendeu para Rojas. Rojas domina para Juliano. Juliano domina para o time do Corinthians para ser jogando para o setor intermediário. Já ganha a jogada o time do Corinthians com
Rojas, abre a jogada para Veríssimo. Veríssimo domina para o time corintiano, abriu pelo setor de direita do campo de ataque. Ele vem para frente em cima da marcação, prendeu a jogada. Recolheu o Coutinho com o Maicon prende para Juliano. Júnior de primeira abre para Gil. Gil domina para o time do Corinthians, para a direita do campo de ataque, soltou com Bruno Mendes. Abriu o compasso, cobrou para Yuri Alberto, lançou na grande área. Moscardo não chegou. Ele chega na bola, evita a saída. Toca a bola, Moscardo vem para ganhar. Toca para o time do Corinthians, a bola espirra e sai. Chegou rasgando, cortando o Piquerez em cima do Moscardo, lateral para quebrar o Palmeiras, bater na esquerda da defesa. E é bem verdade que não é a principal característica do Moscardo, que acabou de ser convocado para a seleção pré-olímpica. Recebe no campo de ataque, acaba não conseguindo marcar. Lateral para o Palmeiras. E vem pro jogo, domina novamente. Murilo tenta sair pro jogo, toca na bola, a bola bate no jogador do time do Palmeiras, vai para fora. Desvia no Yuri Alberto, lateral para aqui para o Palmeiras bater na esquerda aí. Quase todo o time do Corinthians no campo de ataque. Aliás, só o Cássio não está no campo de ataque. Pressiona o timão. É lateral cobrado para foi junto à frente. Yuri Alberto vem para a pressão, vem Gomes para cortar, tirar o perigo. O árbitro para o jogo, dá o toque para o time de Gomes. É lateral para o Corinthians bater pela direita de ataque. Bruno Mendes ambra, jogada para Juliano. Juliano recomeça no campo de defesa, sai jogando novamente com Veríssimo. Veríssimo prende para o time do Corinthians, tem Gil aberto. Ele recolhe para o time corintiano, deu para Moscardo, Moscardo para Gil. Gil rifa a bola, levanta de qualquer maneira à frente. Vem Murilo de cabeça, cabeceola mais, toma altura. Sobe no toque de bola Coutinho, o time do Corinthians com o Yuri Alberto, ganhou para Juliano. Vai para finta, fica no chão na falta do Murilo. Meia direita, ataque, a falta para a equipe do Corinthians bater. Depois de uma troca de passes entre Juliano e Yuri Alberto, tem pressão Corinthians. E vem Corinthians com Wesley, domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Fábio Santos, girou para Maicon prende, é para Moscardo domina pelo campo de defesa para Veríssimo. Na Semi Capital, você, seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. Tempo levantamento, toque de bola do Veríssimo, cerrado para Fábio Santos, sai as costas de Fábio Santos, já domina do campo de ataque, menino, ele tenta descer, vem para o break, tenta o toque de bola para ser jogando pelo campo de defesa, gira do setor intermediário para Mike domina para o time do Palmeiras, levanta a frente, vem Bruno Mendes de cabeça, ganha a jogada, soltou para Rojas na direita, partiu, vem Corinthians, lançou no meio para ninguém. Aí o Maicon fala, aí fica difícil, hein, meu amigo? Fica complicado porque o Maicon passava sozinho na cara do gol, só que o Rojas fechou a cabeça, não fez o passe correto, perde o Corinthians a bola. Cabeça baixa, vem pro jogo, Arthur, vem Palmeiras, dominou, soltou para Piquerez, lançamento na área, Gil fecha a porta, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E agora ficou até desleal esse duelo, né, Ulisses? O Gil, 1,94 m de altura contra 1,68 m do Arthur. O Gil só colocou o corpo, fatura, tiro de meta, o goleiro Cássio. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo 99. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando para você conferir etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Murilo faz falta em cima de Yuri Alberto. Continua para você. Corinthians aqui na Neoquímica Arena 0. Palmeiras também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô. Enzo Ortega. Pelo Brasileirão Série B temos apenas 2 partidas hoje. O Vila Nova vai empatando com o CRB por 0-0 e o Botafogo de Ribeirão enfrenta o Sport às 18 horas. Ulisses. Bandeirantes. É futebol da Bandeirantes, vem para o jogo do time do Corinthians, tenta sair para o jogo, vem para o toque de bola Juliano, ele arma a jogada para o comando de ataque, deu toque de bola para Rojas, armou para Juliano, esqueceu a bola volta no contra-golpe, Moscardo na marcação do Veiga, vem Veiga, toca na bola, abriu para Mike pelo setor de direito do campo de ataque, prende o lance Mike sem opção de jogo, voltou para Gabriel Menino domina para o time do Palmeiras, abre a jogada pelo setor de meia esquerda, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta novamente Piquerez dominou, balançou, tentou o toque de bola. Ele prefere voltar a jogada Coutinho pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente. Dominou no campo da retaguarda, abriu Marcos Rocha, enfiou muito forte a bola. Tentou buscar Veiga, a bola foi embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E agora cochilou o Rafael Veiga, tanto que o Marcos Rocha cobrou o camisa 23, ele se movimentou e não prestou atenção no passe, só tiro de meta para o Cássio.
Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Juninho, tá ligado, Juninho? Obrigado, Heranço. Curtindo o som, Bandeirantes vem pro jogo, time do Corinthians, lançamento à frente. Toca muito mal na bola, Wesley. Ela volta com o Mike, tenta o levantamento pelo setor de direito do campo de ataque, vai pra cima da marcação. Já domina, vem pro toque, ele para novamente o time do Palmeiras, abertura à frente. Moscardo apertou, vem Bruno Mendes pra tirar. Ele tira a jogada pra Wesley, domina pro time do Corinthians, para ser jogando pelo comando de ataque, vai pra frente Wesley. Prende o lance, enfia a jogada para Mike. Mike domina pro time do Corinthians, deixa a bola passar, perde o lance. Na sequência faz a falta. Aí ele vem pra ganha a jogada, Coutinho com vontade. O Gomes ganhou pro time do Palmeiras, ligou pelo setor de direito do campo de ataque pra Rony. Rony balançou, limpou, cruzou na boca do gol. Subiu de cabeça, Bruno Mendes tira. É na kick no setor intermediário, vem pra Menino. Menino abriu na esquerda, campo de ataque para Piquerez. Piquerez domina pro time do Palmeiras e desce. Vem cruzamento dentro da grande área, balançou Piquerez, escapou da marcação, perto da direita, cruza. Juliano vem de cabeça, corta, tira para volta no toque de bola, batida à frente. De cabeça vem Veríssimo, cortou, tirou o perigo dali. Voltou para Juliano, toque errado, volta Menino prende. Abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, forte demais o passe pro Murilo. A bola sai para a linha de lado, Piquerez não chega. Lateral para a equipe do Corinthians, bater pela direita do campo de defesa. Motopeça com qualidade e segurança, Motopeças tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. Zaidan, 13, 14 jogados, placar de 0, Corinthians 0, Palmeiras, Zaidan. O Corinthians segue aquele roteiro do Vanderlei, né, Ulisses? Primeiro tempo muito recuado, quase no ataque. Segundo tempo sai mais. Você percebe que o time está marcando mais na frente, o meio campo jogando um pouco mais adiantado. Fábio Santos descendo mais. E no Palmeiras, é impressionante. Você tem um canhoto na esquerda. O que você espera do canhoto na esquerda? Linha de fundo. Pô, partiu para linha de fundo. E ele não está fazendo isso. Uma opção é o Breno Lopes, para botar mais força e velocidade desse lado aqui, Ulisses. E vem pro jogo, o lançamento foi feito à frente. Romero vem pro jogo, hein? Romero vem pro jogo. Como é que é? Romero daqui a pouco no Corinthians, ele que já marcou um gol contra a equipe do Palmeiras em toda a história. A bola volta com o time do Palmeiras, Veiga livre de marcação, adiantou demais, vem Veríssimo para tirar. Dá um bico na bola, põe para fora, lateral, Palmeiras, direita, campo de ataque. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador, de fluido de freio. Escolhe quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouquinho, Paulo Santos pegando o time do América. Pedro Martelli com Alexandre Prézio e Bruno Migliozzi no futebol da Bandeirantes. Vem para marcação, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar. Arthur foi derrubado pelo Bruno Mendes. Tá parado o jogo, vai mexer o timão. E vai mexer por 3 vezes, hein? Mosquito também foi chamado e também o camisa 33, Juan Oliveira. Portanto, Romero, Juan Oliveira e Gustavo Mosquito, já 3 mudanças do Corinthians. A bola volta para Mike, domina para o time do Palmeiras, pela direita do campo de ataque, tentou cruzamento, Fábio Santos vem, escora, tira o perigo, a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa, o visitante, viu como você vive apostando. Estrela Bet jogou, brilhou, é lateral para a equipe do Palmeiras, bater pela direita. Estamos em com 16 minutos e 30 de bola rolando. Etapa para você conferir, é complementar de jogo, final de jogo. Neoquímica Arena, placar do jogo continua de 0-0. E vai mexer o Corinthians. Estou aguardando o quarto árbitro levantar a placa por lá, mas daqui a pouco Gustavo Mosquito vai entrar com a 19 no Corinthians. Romero tá com a 11 por lá e Juan Oliveira com a 33. Portanto, mexe e deixa o gramado 20, Giuliano, e entra o 33, Juan Oliveira. Sai o 20, Giuliano, e entra o 33, Juan Oliveira. Também vai deixando o gramado 36, Wesley, para a entrada no 11, Romero. Wesley sai com a 36 e entra o 11, Romero. A última alteração será com Gustavo Mosquito. Deixa o campo Matias Rojas com a 10, Matias Rojas, e entra o 19, Mosquito. Mosquito entra com a 19 no lugar do Rojas. Portanto, muda quase todo o time no ataque, o Vanderlei Luxemburgo. E aí, Zaidan? Bom, a entrada do Juan no lugar do Juliano já era esperada, né? O Juliano já estava com dificuldade até de marcar e também de tentar puxar contra-ataque. O Rojas caiu muito no segundo tempo, não que tenha feito o primeiro tempo brilhante, mas caiu ainda mais no segundo tempo, e o Wesley já parecia cansado. Então, natural que o Vanderlei faça essa mudança para ter o time descansado e tentar continuar no ataque, porque o Palmeiras voltou a dominar o jogo. E vem cruzamento dentro da grande área, o toque de cabeça,
Cássio no alto, sai para pegar. Tentou Gomes, lançamento vem para Yuri Alberto, no contra-golpe, Murilo chegou, Yuri Alberto dominou, tá na área, girou, bateu pro gol, Everton! Faz a defesa o goleiro do time do Palmeiras na arrancada do Yuri Alberto, tem lateral ao Corinthians pela direita do campo de ataque aí. Numa jogada espetacular do Cássio, que recuou, fazendo a reposição de bola para um bolão do Yuri Alberto no campo de ataque. Neoquímica Arena pegando fogo, Ulisses. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Yuri Alberto reclama da bola que tá murcha. É lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita, vem para a cobrança, a torcida se levanta. Bruno Mendes para bater lateral, linha de fundo, junto à linha de fundo, lateral para o time do Corinthians bater. Bruno Mendes na bola, ele bate para a bola, bate, levantou. Yuri Alberto subiu, cascou de cabeça para trás, afasta. A zaga do Palmeiras vem para o domínio, tenta o toque de para Rony, aperta na marcação. Fábio Santos faz a falta. Rony tá caindo, tá parado o jogo. E foi uma pancada muito forte do jogador do Corinthians em cima do Rony. Ele acaba deixando quase a sola da chuteira em cima do Rony, que sente bastante. O árbitro não dá cartão amarelo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Ô Zaidan, vou dizer um negócio para você, Zaidan. Ele vai ser difícil ele dar cartão amarelo, hein? Mas tá tranquilo, né? O jogo não tá tenso, não tá violento. Agora, o Yuri Alberto, a bola do Cássio foi formidável, né? Ele usou a velocidade para entrar na área, mas ele em nenhum momento faz a jogada certa. Tem de tentar ir pro meio, onde ele teria opção. Quando ele abre demais, ele só tinha um lugar para chutar. E aí não vai fazer gol no Everton ali de jeito nenhum, né? Nem a pau. Ele tinha de tentar cortar pro meio. Quando ele abre, ele só tem uma opção. E aí é o Everton no gol, não vai fazer. Ele perde o ângulo, né? Perde o ângulo, claro. Quando abre, você abre para passar para alguém que tá entrando, né, Zaidan? Claro, e ele ficou só com a opção, porque ele estava sozinho. Ele deveria ter ousado mais, tentado cortar o zagueiro para dentro. Aí sim ele teria opção para bater num canto e no outro. Mas para onde ele foi, um abraço. O Everton não tomaria gol ali nem a pau. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola volta para o setor de esquerda, cá para ataque, vem Piqueires, faz a finta em cima da marcação do primeiro prende, não se cruzou, levantou, Fábio Santos subiu de cabeça, Gil vem para tirar, ele afasta o perigo, a bola volta no peito, domina, prende o time do Palmeiras com Marcos Rocha abriu para Zé Rafael prendeu para a direita, para Piqueires da esquerda, Piqueires cruzou na boca do gol, afasta a zaga corintiana, domina, sai seguindo, já prendeu no campo de defesa, o time do Corinthians, a abertura foi feita para Maicon, ele prende o lance, tem Romero aberto pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já domina Romero, vem jogando um bom futebol. Romero melhorou demais. Ele domina para o time do Corinthians, vai para a finta, prende a jogada, cruzou, levantou na boca do gol, afasta a zaga do Palmeiras. É na quica do setor intermediário, vem para o toque para Moscardo, pede. A bola volta Coutinho no setor de meio de campo para Gil para Moscardo. Moscardo domina para o time do Corinthians, pela meio de campo na circunferência central, abriu no toque de bola curto. Já domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direita, Moscardo domina. Ele prende o lance em cima da marcação, voltou com Ron Oliveira, prende o lance para o time corintiano, já arma a jogada pelo campo de defesa. Toca a bola para Veríssimo domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, faz o giro, abriu para Ron Oliveira, tem Fábio Santos, prefere voltar a jogada para Veríssimo, que domina no campo de defesa e sai jogando quinto sinal, marca 17 horas e 30 minutos, abertura para Mosquito domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola, Moscardo, ele prende o lance novamente para Mosquito domina para Moscardo para Mosquito, lá atrás para Cássio, que vai sair jogando no seu campo de defesa, domina o time do Corinthians no toque de bola, já recolhe Cássio, volta para Veríssimo prende pelo seu campo de defesa para o time corintiano ser jogando. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A abertura foi feita para a comando de ataque, já tenta o toque de bola Coutinho novamente, o domínio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar o lance, domina pelo campo intermediário, abertura para Mosquito, para o toque de bola Coutinho na intermediária, Mosquito domina, abriu para Ron Oliveira, ele abre o compasso, Ron Oliveira sem opção de jogo pelo comando de ataque, voltou para Moscardo prende para Ron Oliveira, já domina para o time do Corinthians, faz a finta em cima da marcação no primeiro, ele tenta o toque, ele para Fábio Santos, alô Bruno, tá curtindo em Rondônia o futebol da Bandeirantes, Bruno, a bola volta no toque, ele para, recolhe Coutinho, domina o time do Corinthians pelo setor de esquerda, tem posse, ele para Romero, ele domina para o time do Corinthians, tenta enfiar a jogada para Fábio Santos, abriu para Romero, tentou o domínio, fica no chão, pede falta, o árbitro mandou seguir, a bola volta no toque, ele para de Veiga domina para o time do Palmeiras, escapa da marcação no primeiro pelo setor de esquerda, vem para o toque, Coutinho, cruzamento vem na grande área, lançamento vem na boca
o gol, domina menino pro time do Palmeiras, aperta Fábio Santos, toca na bola e põe pra fora o lance estranho do menino. Será que ele sentiu o menino que de repente ele desacelerou? Eu acho que ele pensou que estava impedido, Ulisses, porque ele abandonou a jogada, deu um bug na cabeça do Gabriel Menino. Agora o Rony levanta os braços e pergunta: tá tudo bem aí, meu querido? Mexe o Corinthians. Mexe o Corinthians. Deixa o gramado, camisa meia dúzia, Fábio Santos, e entra o 21, Matheus Bidu. Matheus Bidu entra com a 21 no lugar do meia dúzia, Fábio Santos. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. E aí, parado o jogo, Zaidan. 6 por meia dúzia. Não dava mais, né? O Fábio Santos já estava olhando para o banco como quem diz, aqui eu não consigo mais correr, eu não consigo mais marcar. Então estava na hora de substituir, não tinha opção, né? E é o Bidu, vamos ver se o Bidu aproveita a chance, porque o Fábio Santos está chegando ao fim da carreira, né? É verdade, é lateral para o time do Palmeiras, levantamento foi feito na grande área, vem Bidu de cabeça para tirar para o time do Corinthians, põe para fora. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital e invista na maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. E o Wesley está com uma bolsa de gelo na panturrilha direita, no banco de reservas do Corinthians. Tá sentindo bastante. Ele que foi, inclusive, pela uma das primeiras vezes voltando a ser titular com o técnico Vanderlei Luxemburgo, com gelo no banco de reservas. Tá parado o jogo, Mike põe pra fora. É tiro de meta para aqui para o Corinthians bater e ser jogando. Vem Cássio para repor a bola em jogo. Você ligado no futebol, tá Bandeirantes. Bandeirantes com você. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. A bola volta para Gil. Gil domina para o time do Corinthians. Ameaça o levantamento à frente. Vem para o toque de para Moscardo. Moscardo domina para o time do Corinthians. Tenta o toque de para ganhar lateral. Lateral para o time corintiano bater pelo setor de direita. Vem Bruno Mendes para a cobrança. É manual para o time do Corinthians bater. Você ligado no futebol, tá Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para bater lateral o time corintiano. Yuri Alberto pede, Murilo vem na marcação. A bola foi solta para Yuri Alberto. Ele domina para o time do Corinthians, mata na coxa, volta para Moscardo, que prende pelo campo de defesa. Coutinho abriu para Veríssimo. Veríssimo domina para Bidu. Bidu tenta o toque de bola para Romero, vai para cima do Marcos Rocha. Romero tenta escapar da marcação, não consegue, volta para Bidu. Bidu já prende no campo intermediário para Veríssimo. Veríssimo domina para o time do Corinthians, tenta finta, a falta do Rony. Tá parado o jogo, falta marcada para o time do Corinthians, jogando no campo de defesa. É bola pro Timão bater falta no seu campo de retaguarda. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul, pé na frente é Nakata Brasil. E vem Moscardo, dá o tapa na bola, muito forte. Põe pra fora, não. Liga de fundo, sim. Tiro de meta pro Palmeiras. E o endereço era pro Gustavo Mosquito, que acaba não conseguindo chegar na bola porque o passe foi muito forte. Bola pro Palmeiras, que sai jogando com tranquilidade. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu. A marca número 1 do Brasil. E do time do Palmeiras para ser jogando, já prende pelo campo de retaguarda. Yuri Alberto vai para cima da marcação. Tenta o toque de para Murilo. Murilo abriu para Piquerez. Piquerez domina para o time do Palmeiras. Ele vem para a finta. Bruno Mendes o aperta. É obrigado a voltar para Zé Rafael. Zé Rafael para Gabriel Menino. Menino domina para o time do Palmeiras. Tenta o toque de para a direita. Recolhe para Marcos Rocha. Marcos Rocha domina. Tenta enfiar no campo de ataque. Vem Moscardo. E liga o Gunucci para o time do Corinthians. Abriu jogada pelo setor de direita. Moscardo domina para o time corintiano. Era que a cabeça gira, tenta o toque. Mosquito partiu pelo setor de direita. Vem para a finta, prende a jogada. Juan Oliveira domina para o time do Corinthians. Tenta o toque. Ele para, voltou para Mosquito. Mosquito para Juan Oliveira. Juan Oliveira domina para o time do Palmeiras. Vai para a finta, solta a jogada para Yuri Alberto. Escapa da marcação no primeiro. Deu toque para as costas novamente do Juan Oliveira. Dominou Juan Oliveira pela direita do campo de ataque. Volta a jogada contigo do setor de meio de campo para Mosquito. Mosquito prendeu para Juan Oliveira. Mosquito partiu. Juan Oliveira não devolveu. A bola volta no toque de para Coutinho. Bruno Mendes prendeu para Juan Oliveira, para o time do Corinthians, volta para Bruno Mendes. Ele prende a jogada, recolhe para Mosquito, dá o tapa, a bola tentou partir pelo setor de direita, vai para a finta, chega Arthur. Toca na bola, põe para fora, lateral direita, ataque para o Corinthians bater. Mais uma pressão pelo lado direito de campo, quina da grande área, próxima área dos técnicos. Gustavo Mosquito tenta partir para cima da marcação do Piquerez, perde a bola. Vem a bola para o time do Corinthians, Bruno Mendes. E vem para Maicon domina para o Corinthians, ganhou na grande área, vem para travar Murilo, toca no Maicon, vai embora, segundo o árbitro. Tiro de meta para o Palmeiras bater. E o que me pareceu é aquele fato, o último toque foi no jogador do time do Corinthians, portanto, tiro de meta. Reclamam bastante os jogadores e a torcida alvinegra.
E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Foi escanteio, Zaidan. Foi escanteio. Errou o Daronco, errou bandeira também. A bola volta do toque, ele para tentar ser jogando para a direita, Piqueires domina pelo campo de retaguarda, vai para a finta. Ele tenta o toque de bola, Coutinho do meio de campo, arma, jogada Coutinho pelo campo de retaguarda para Gomes. Gomes domina na direita do campo de defesa para Marcos Rocha, que sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Da Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Não acredito. Ele vem aí. Seu ídolo. Fausto Vera no Corinthians. Esse cigano enganou, hein? Fausto Vera vem aí. 33 milhões. Meu Deus. É bola do campo de ataque, tenta o toque, ele para ser jogando novamente, recolhe. Ele tá fora do campo com as mãos para trás vendo o jogo. Ele não faz um movimento de aquecimento, Fausto Vera. Fica ali do lado do Bandeira conversando. Agora cutucou o nariz. Volta com o time do Palmeiras, que domina pelo campo de defesa. Vai tentar o toque, ele para, voltou com o time pelo setor de esquerda para Piqueires. Vem pro jogo, Verdão cruzou na boca do gol. Bruno Mendes de cabeça põe para fora em escanteio. Escanteio a favor do time do Palmeiras. Verdão fazia um tempo, né, Ulisses, que não chegava ao ataque, que ganhava uma bolinha parada. Agora Rafael Veiga toma a posição de pé canhoto. Zé Rafael, Murilo, Gustavo Gomes, muita gente na área do Cássio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, é bola do campo de ataque, escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança Veiga para bater escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento na grande área, o toque de cabeça do Gomes, pro meio para ninguém. A bola volta, vem para rasgar o perigo de qualquer maneira. O time do Corinthians, bola foi solta à frente. Tenta chegar da bola, vem para proteção. Mosquito toca na bola, volta para Marcos Rocha. Mosquito vem para tocar da bola, tira o perigo dali. Vanderlei para cima, para volta Coutinho no setor intermediário. Chega na marcação, o time do Corinthians aperta, tenta o toque de bola, Coutinho protege. Zé Rafael para ser pro jogo. Ele domina para o time do Corinthians, tenta o toque para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa, já domina do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário, vem para o toque de bola novamente, domina Gomes prende para o time do Palmeiras, abre pela direita, o tempo não para, Bandeirantes marca 30 jogados para você conferir, 30 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena, Corinthians 0, Palmeiras também 0, na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, Ortega. Aos 31 minutos do segundo tempo, o Fluminense vai empatando com Fortaleza pelo placar de 0-0, o time da casa vai se mantendo no 5º lugar do Brasileirão, Ulisses. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola volta para Menino, abriu o compasso, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater aí. E teve liberdade, teve espaço, ele foi carregando, bateu no cantinho do Cássio. Para sorte do arqueiro corintiano, ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta e vai mudar o Coringão, Ramiro. Mexe o Corinthians, sai o 44, Gabriel Moscardo, recém-convocado para a seleção pré-olímpica. Inclusive viaja depois da partida com a equipe do time do técnico Ramon Menezes. E entra o 5, Fausto Vera. Sai 44, Moscardo. E entra o 5, Fausto Vera. É o futebol da Bandeirantes, a torcida do Corinthians aplaudindo o Moscardo aí. Tem tiro de meta o time do Corinthians. Inclusive, até falando um pouco mais sobre o Moscardo, Ulisses, ele recebeu uma proposta do Chelsea da Inglaterra de 20 milhões de euros. Corinthians negou o primeiro e depois pediu 30 milhões. Juan Oliveira cochilou, perdeu para Zé Rafael, volta na marcação, aperta para o Domendes para ganhar a jogada para Arthur, domínio do campo de defesa, a bola foi solta à frente do campo de ataque, bate no Arthur, bate no Bruno Mendes, escanteio o Palmeiras, e eu não sei não se não era falta, porque parece que a bola bateu no braço dele. E o Daronco marca escanteio a favor do time do Palmeiras, Ulisses, e daqui a pouco 2 trocas no Verdão, Richard Rios e Breno Lopes conversando com a comissão técnica palestrina.
Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ajeita para a cobrança de escanteio, vem para a bola para o levantamento à frente. Piquerez. Escanteio, vem para bater escanteio. Piquerez para o time do Palmeiras, pelo setor de esquerda. Piquerez na bola de perto de esquerda. Ele vem para a cobrança, partiu para a bola. Piquerez correu, bateu, jogada ensaiada dentro da grande área. Abriu a perna, a bola voltou para Menino, bate mal. Linha de fundo, tiro de meta para aqui para o Corinthians bater. Não sei quem faltou no ensaio. Se o Arthur que furou na primeira trave, o Menino que se livrou da bola. Ficou feia agora essa jogada, hein, Ulisses? A bola volta com o toque de bola. Palmeiras com muita vontade, ganhou o Mike, abriu para Arthur, abriu com o passe, bateu pro gol. Ela vai embora para a linha de fundo. E olha só, a primeira bronca do Cássio, em quem é? Do Fausto Vera, volante do Corinthians, que não acompanhou o Arthur e mexe o time do Palmeiras. Sai com a 25, Gabriel Menino, para a entrada do 27, Richard Rios. Já posicionado também com a 19, o Breno Lopes, e quem sai é o 2, Marcos Rocha. Sai Marcos Rocha com a 2, entra com a 19, Breno Lopes. E aí, Zaidan? Bom, o Mike vai para a lateral, é claro, o Arthur vai passar para o lado direito. Vamos ver se do lado direito ele volta a jogar, porque aqui na esquerda ele não fez nada. E o Breno Lopes entra na esquerda, né? Com o Richard Rios, claro, na função do Menino, na mesma função. Mas o Mike agora será lateral. E o Fausto Vera no lugar do Moscardi, só se o Moscardi pediu para sair, né? Porque não tem sentido você tirar o garoto para colocar o Vera, né? Ele saiu apontando a panturrilha direita, Zaidan. E aí você não tinha outra opção, porque o Vera, ele nunca melhora o time, né? Ele entra, o time nunca melhora com ele. Piora, a bola volta para Romero domina do campo de ataque, vamos ver o Fausto Vera, dominou para o setor de direita do campo de ataque, esqueceu a bola e perde ela. Este é o Fausto Vera. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário do campo. Quem tem culpa é o Luxemburgo de pôr um cara desse para jogar, né? Hein, Zaidan? Agora precisa ver se ele tinha mais alguma opção no banco ali, né? Porque se o Moscardi pediu para sair, ele tinha de colocar alguém, né? Não sei se ele tinha mais alguma opção. Tinha, Ramiro? Não, só ele de volante. Podia até. Não, nem isso, então põe outro. Muda o esquema. É péssimo, pô. Muda o esquema. Não, cara, ele matou o contragolpe. O Romero entrava livre, Zaidan. E vem pro toque de bola, time do Corinthians pelo setor de esquerda do campo de ataque. Recorda o time corintiano. É com o Romero pra cima do Mike. Balança o Romero, corta a marcação, vai pra finta, tentou levar pra linha de fundo, vai pro cruzamento. O Mike trava, põe pra fora. Pois não, Zaidan. O Vera, a culpa não é do cara. O cara foi contratado, tá aí jogando e tal. Mas é que exageraram, né? Pô, falaram que era o novo Fernando Redondo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Alô, Gabriel, tá ligado? A Fernando, Carlão, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcendo todo mundo pro timão. Domínio do campo de ataque, vem pro jogo, time do Corinthians, Mosquito, solta a jogada. Nossa Senhora. O tal do Juan Oliveira também comeu uma feijoada pra jogar, hein? Rapaz... Ele foi tentar dominar pelo lado direito de campo, tropeçou no pé, tropeçou na bola. A bola estava muito redonda, lateral para o Palmeiras. E domina Bidu domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta Bidu, ele ganhou lance, o árbitro para. Marcou falta para o Palmeiras bater da direita de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians na Neoquímica Arena 0, Palmeiras também 0. Daqui a pouquinho Pedro Martelli, Prétio, Bruno Migliozzi, América e Santos na Bandeirantes já para você. Alô, Enzo Ortega. Às 6h30 teremos Cruzeiro e Bragantino lá no Mineirão, time de Bragança Paulista que está em um confronto direto com o Fluminense para ficar na 5ª posição da competição. Ulisses. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral para o setor de direita do campo de defesa para o time do Corinthians. Jogando bem para a bola para o Domingues. Bate o lateral, levanta para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina para o time corintiano. Toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a direita para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa.
Pois não. Público na Neoquímica Arena de 44.371 pessoas. 44.371 pessoas para uma renda de R$2.892.000. Conosco, Rádio Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, Band Vale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, com Cultura Bandeirantes de Leme, Bandeirantes de Monte Alto, Cultura Bandeirantes de Monte Alto com Assunção de Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista com Super Difusor Itapetininga, Educadora de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Rádio Comercial de Presidente Prudente, Rádio Super FM Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo com Difusor FM em Bituba, Rádio Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, RCI de Forte Iguaçu, Rádio Patriarca de Cacilândia, mais de uma centena de emissoras em todo o Brasil. E do time do Corinthians tentou descer a esquerda, para ataque, o tapa na bola, e a falta! E pintou o primeiro cartão amarelo do jogo pro Zé Rafael. O primeiro da partida vai pro Zé Rafael, depois que o Gustavo Mosquito foi para cima da marcação de 3 atletas do Palmeiras, só que o volante alviverde vai lá e faz a falta. Amarelo, falta pro Timão, Juan Oliveira e Matheus Bidu na bola. E aí, Zaidan? Não há dúvida, lance para amarelo, né? Houve outros, é verdade, mas esse foi clássico, né? Tinha de dar o amarelo. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. É falta novamente pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, pois não. Daqui a pouco, molecada no Palmeiras, John, Hendrick e Vanderlan. É bola no campo de ataque. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Falta para o time corintiano cobrar. Se posiciona na bola. Juan Oliveira bateu, levantou, bateu no gol. No gol do Corinthians. Errou, Gil. A bola foi embora. A bola vai embora, mas o Bandeira já marcava impedimento. Impressionante a chance que perdeu o Corinthians. Já não valia mais nada, mas o cruzamento foi quase perfeito para o Gil na segunda trave, que não encosta na bola. Tiro de meta 0-0 em Itaquera. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Rádio Bandeirantes. Você ligado no microfone Bandeirantes. Vitor Gibertoni tá ligado no futebol Bandeirantes. Forte abraço para você, grande Vitão, grande atleta brasileiro. E mexe o Palmeiras de saco. Sai com a número 14, Arthur. Entra com a 40, John. Sai com a 10, Rony. Entra com a 9, Hendrick. Sai com a 22, Piquerez. Entra com a meia dúzia, Vanderlan. Repetindo então, Piquerez, Arthur e Rony deixam o campo de jogo para as entradas de meia dúzia, Vanderlan, 40, John e 9, Hendrick. E aí, Zaidan? Vamos ver se esse pessoal tá mais acordado. O jogo tá muito fraco pro nível das equipes, né? Principalmente o Palmeiras. E o Arthur, particularmente, não conseguiu jogar. Ele aqui do lado esquerdo não conseguiu jogar. Então mexe para ver se pelo menos tem gente mais acordada em campo. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta no toque de para tenta descer o time do Palmeiras pelo meio de campo para Zé Rafael, já abre para John. John domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de para solta o time na intermediária, girou, bateu Veiga. Vem de cabeça Bidu corta o perigo para volta para Fausto Vera. Ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para Romero. Romero dá um tapa na bola, tentou partir no comando de ataque, perde o lance, ela volta com o time do Palmeiras para Rios. Richard Rios abre a jogada para a direita do campo de defesa para Mike para Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, tenta descer do campo intermediário de ataque, já solta a jogada pelo setor de esquerda para Veiga abre o compasso, tentou a tabela, vem para a finta, tenta o toque, ele para sair jogando o time do Palmeiras. Zé Rafael domina pela direita do campo de ataque, vai tentar a finta, 41 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. Já tem Pedro Martelli Pretzel juntamente com Bruno Miliosi, tem América Santos para você daqui a pouquinho. A abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, Rios domina, ele tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, Bruno Mendes de cabeça para desvia em cima da marcação do John, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para Corinthians Madeira. Foi inteligente no corte agora, o Bruno Mendes, ele cabeceia essa bola para bater no John. É isso que acontece, o Cássio fatura, tiro de meta, segue 0-0 Neoquímica Arena. 0-0 é o placar do jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona, Cássio vai repor a bola em jogo. É bola no campo de retaguarda para sair jogando. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola do time corintiano. Lançamento vem pelo setor de esquerda, abertura para Mosquito. Dá um tapa na bola em velocidade, faz a finta em cima da marcação do Vanderlan. Domina para o time corintiano, abriu para o meio de campo, soltou para Fausto Vera, drible, escapou, tomou a falta.
falta, o árbitro para. Falta do Rios pro Corinthians bater aí. Duelo de sul-americanos, mas quem recebe a falta foi o argentino, depois do Richard Rios dar uma pancada um pouco mais forte do Fausto Vera. Próxima meia-lua do gramado, tem falta o Corinthians, Ulisses. E vai lá o Gil, beija a bola e dá pro Juan Oliveira. Ele e Matheus Bidu estão na bola. Bidu e Juan Oliveira, 42 minutos, vamos chegando a 43 de bola rolando intermediária, ataque, a falta para a equipe do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 43 minutos de bola rolando, se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians bater do setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, ajeita para a cobrança de falta, o time do Corinthians vai partir para a bola. Juan Oliveira levantou na boca do gol, toque para fora à direita do Veríssimo. Linha de fundo, peça perto do gol, tiro de meta pro Palmeiras. Levantamento na segunda trave no Juan Oliveira, de perna direita para a chegada do Lucas Veríssimo no embate com o Gustavo Gomes. Se dá melhor o jogador do Palmeiras, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras, ser o jogador do campo de defesa. Zaidan e o jogo, Zaidan. O Corinthians joga com esforço, né? Bola cruzada na área, pro Gil, pro Vinícius. Parece aquele lance do Gil, se a bola entra, dá VAR. Que talvez fosse a mesma linha. Mas é um time apenas esforçado, né? Nada mais que isso, tecnicamente pobre. E o Palmeiras, que tem mais bola, faz um jogo mediano, né? Um jogo sem inspiração. Primeiro tempo ainda conseguiu uma coisinha, segundo tempo nada. Jogo pobre. E o Palmeiras de olho em se aproximar do Botafogo, o Corinthians tentando passar a Internacional, deixar o Goiás lá para trás, alcançar o São Paulo em pontos. Nenhum dos dois aproveitando a chance, Ulisses. E vem para o jogo, Vanderlan bate na bola, põe para fora, lateral para o Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque. Manual para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança de lateral, o time corintiano, Juan Oliveira pede. Vem para a cobrança, Bruno Mendes cobra, solta para Yuri Alberto de primeira. John pegou. O Juan Oliveira no bico da grande área fez falta para o Corinthians bater. Depois de um passe perfeito do Yuri Alberto para a chegada no Juan Oliveira, tentando escapar da marcação, ele sofre a falta. Falta perigosíssima para o Corinthians. Bidu e Juan Oliveira estão na bola. E vem para a cobrança de falta o time do Corinthians. Corinthians quer o gol. Placar de 0-0. Para deixar tudo azul no seu caminho. Você sabe, amortecedor HG Nakata. Por quê? Porque é Nakata. É amortecedor HG Nakata. Tá parado o jogo. É falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Em frente quase ao banco de reservas do Timão. Bidu, ele se posiciona pela direita. Falta pela direita de ataque. Falta pela direita de ataque para o Corinthians bater. Bidu vem na bola, bateu para a bola, correu, levantou no boca do gol, no soco, Everton tira, a bola volta com o time corintiano, o lançamento vem para dentro da grande área, aperta o time do Corinthians, cruzamento vem da boca do gol, vem para o toque de bola, o árbitro para. O que ele marcou a falta lá atrás, é isso? Falta no Fausto Vera em cima do Zé Rafael pelo setor de defesa. Palmeiras não tem pressa alguma, vamos a 49 nessa segunda etapa. É falta para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa, deu 4 de acréscimo, é isso? Isso. Pouco tempo, hein, Zaidan? O Daronco acho que, gente, vamos lá cumprir o papel, carimbar o cartão e vamos embora para casa, né? Ele não tá muito afim, não. Pouco cartão e pouco tempo. A bola volta do toque de bola, recolhe pelo comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, tenta descer o Coutinho na intermediária com Zé Rafael já domina pela direita, abriu jogada Coutinho, é para Mike prende, mas quem vem pelo jogo é o Verdão, abertura pelo comando de ataque, Palmeiras quer o gol, placar do jogo 0-0, esse gol interessa ao Palmeiras para se aproximar do time do Botafogo, abertura para Zé Rafael, toque à frente, vem Bidu para tirar, a bola volta do toque de bola, Yuri Alberto briga, ganha, tenta o passe de bola, seria para Mosquito, vê a falta nele. E vai pintar amarelo pro Murilo. Cartão amarelo pro jogador do Palmeiras, segundo e vermelho agora. Expulso pela reclamação. 2 cartões tá expulso o Murilo. Tomou amarelo, xingou o árbitro e agora tomou vermelho. Murilo expulso de jogo, zagueiro do time do Palmeiras aos 46 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. Tomou amarelo, depois tomou vermelho o Murilo. Abel Ferreira bastante. E aí vai desfalcar o Palmeiras.
o Abel Ferreira bastante silencioso ali na área dos técnicos, Ulisses. Inclusive, o Murilo já estava nessa discussão com o próprio Anderson Daronco há um tempão, numa falta que ele fez em cima do próprio Yuri Alberto. Mais uma agora. O Palmeiras tem um a menos nesse fim de partida. E aí, Zaidan? Perfeito, o árbitro. A falta era para cartão, aí não sei como é que foi a reclamação, né? Se ele falou só, pô, seu juiz. Ou se ele falou, porra, Daronco. Aí tomou o cartão. É bola. É falta para o Corinthians, falta cobrada, Pitudo vira para a direita, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, cortou, afasta o time do Palmeiras para a volta do campo de ataque pelo setor de direita, cochilou, perdeu o lance feio, recolhe o time do Palmeiras contra golpe, Hendrick dominou, ganhou, abriu para John, tá na área, vai sair o gol, bateu, Cássio! Impressionante, o Breno Lopes teve o gol aberto para fazer o gol. Cássio! O Breno Lopes perdeu um gol incrível. O Maicon perde um gol no primeiro tempo para o Corinthians. O Breno Lopes perde para o Palmeiras. Inacreditável! Quanta displicência! Solera! Quanta displicência do camisa 19 do time do Palmeiras. Que contra-ataque espetacular nas crias da academia. O Hendrick na velocidade deixa na medida para o John. Ele ameaça bater, deixa na medida para o Breno Lopes. Que aí, cara a cara com o gol, ele enrolou achando que ia fazer um gol tranquilo. Mas do outro lado tem Cássio que faz uma defesa impressionante num vacilo tremendo do Breno Lopes. E agora o VAR em ação e pode mudar a cor do cartão do Maicon, que deu um carrinho muito forte em cima do Hendrick. Para mim, vermelho. Seria cartão seria lance para vermelho, Mike. O Maicon, desculpa, em cima do jogador do Palmeiras. Zaidan. Eu não vi essa entrada com uma segunda câmera aí. Agora, mais dois. O cara deu uma tremida porque era o Cássio no gol, né? O sujeito ele pensa de novo. Peraí, onde é que eu vou bater? É o Cássio. E aí deu esse chutinho, esse traque aí, ficou moleza. Vai pro VAR. Esse goleiro extraordinário, né? Ele vai pro VAR, o Daronco, hein? Vem pro VAR o árbitro Daronco. Ó, pra mim é pra expulsão do jogador do Corinthians em cima do Hendrick. Ulisses, o Maicon acabou de pedir desculpas para o Hendrick, já tá com aquela cara de gol contra. O Hendrick falou, pô, você veio por cima. O Maicon acaba de pedir desculpas para o camisa 9. É pra vermelho, tem que ser expulso. Eu tô falando pra vocês, tem que ser expulso o Maicon. Sem dúvida. Tem que ser expulso, camisa 7 do Corinthians. Ele pega no alto o Hendrick. Vamos ver o que vai fazer o Daronco. Vai expulsar. Já o Capriotti vem do futebol Bandeirantes. Foi pro VAR. Ele tira o amarelo. E o Maicon já tá indo embora. Tá fora. Ele concordou e dá vermelho pro Maicon agora. Expulso o Maicon também. Vermelho, 1 a menos o Corinthians. Zaidan, corretíssimo, Daronco. Corretíssimo. Não é nem disputa de bola, né? Ele vai exclusivamente na perna do garoto. Lance para expulsão, tanto que o Mike nem reclama, né? Como disse o Soler, ele pediu desculpas e quando veio o Daronco ele já foi saindo. Expulsão corretíssima. Ele chegou a parabenizar o Daronco pela expulsão, viu? Claro. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente do campo de ataque. Yuri Alberto tenta chegar da bola para ganhar a jogada, faz a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de defesa. Falta para o time do Palmeiras bater e ser o jogador do campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 0 a 0, ficou de bom tamanho, Zaidan. Ficou. O próprio Daronco percebeu dois times aí preguiçosos, tanto que ele só deu 4 minutos. Acrescentou depois mais 6, já passou dos 6. Por causa das expulsões, né? Mas o jogo não mereceu nada de melhor que isso não. 0 a 0 tá de bom tamanho. A bola volta com toque ali para tentar descer o time do Corinthians. Mosquito vai para cima, para a marcação, aperta em cima do Vanderlan. Vanderlan vem para tirar, a bola toca no Mosquito, sai para a linha de lado. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo de defesa. Lateral para o time do Palmeiras Cabrara. Se posiciona Vanderlan. Eu não sei mais quanto ele deu de acréscimo. Chegamos a 52 minutos. Ele tinha dado 4. Passou para 6 e agora acho que deu 7. mais 2.
É lateral para a equipe do Palmeiras, bater de esquerda. Vanderlan vem para a cobrança, demora demais, vem Gil. De cabeça ele sobe, corta, tira para a volta no toque, ele para Yuri Alberto, desce o time corintiano. Recolheu pelo comando de ataque, abriu com passo, Fausto Vera vai bater. Mas o que é isso? Mas o que é isso, Fausto Vera? Ele foi chutar, ele errou a bola e deu um contragolpe pro time do Palmeiras. Aí o Veríssimo teve que fazer a falta e tomar amarelo. Fausto Vera é uma vergonha nesse momento como jogador de futebol. Mas o que é isso, Fausto Vera? Ele erra a bola, chuta o ar, impressionante. Mano do céu, de perna direita ele ia chutar, só que acaba pegando na perna esquerda primeiro. E aí chuta no vazio o jogador argentino. Na sequência, um contra-ataque pro Palmeiras. Veríssimo faz a falta e toma cartão amarelo, Ulisses. E aí, que coisa, Zaidan? Pois não, Solera. E aí aquele detalhe, né? O Fausto Vera é a famosa roupa velha. Se você não tira do armário, uma hora tem que usar, né? É verdade. Ô, Zaidan. Olha, foi assim um dos que é isso mais emblemáticos da história, né? Um símbolo do que é isso. Nenhuma jogada mereceu tanto o que é isso quanto essa furada aí. E o Hendrick, que bala, que velocidade, hein, acabou. E vem pra falta o time do Palmeiras, partiu pra bola, Veiga levantou na segunda trave, o toque pra dentro, afasta dali, vem Veríssimo para cortar o perigo. É pra falta com o time do Palmeiras em lateral para a direita. Mas já tá dando lateral para a equipe do Corinthians, bateu, vai terminar o jogo. Ergue o braço da Aronco de uma maneira muito tímida, termina o jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 0. Palmeiras também 0-0 na Neoquímica Arena, jogo empatado. Gostou do jogo, Zaidan? Corinthians e Palmeiras é sempre bom, né? Mesmo quando o jogo é ruim, a partida é emocionante, uma tensão permanente. Então, mas tecnicamente foi um jogo pobre, né? Houve até boas chances, mas com finalizações ruins, uma do Mike, essa do Breno Lopes. 0-0 ficou bom, nenhum dos dois aproveitou a chance, Ulisses. Muito bem, Zaidan. Tá chegando o Ricardo Capriotti para comandar o futebol da Bandeirantes. Daqui a pouquinho o Pedro Martelli, juntamente com o Pretzel, com o Bruno Miliose, para América e Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. Aqui, 0 Corinthians, 0 Palmeiras, ninguém venceu. Na Bandeirantes quem chega é ele, com um gol perdido pelo Maicon, incrível no primeiro tempo, numa bela jogada do Juliano pro Yuri Alberto, que deu pro Mike fazer o gol, estou em cima do goleiro do Palmeiras. E no segundo tempo, Breno Lopes perde um gol inacreditável numa linda jogada de Hendrick pelo setor de esquerda. Ele chuta, o Cássio defende ele, a bola, o goleiro e o gol, e o Cássio pegou. Terminou 0-0, não era pra ter gol hoje aqui, Capri. Alô, Capriotti! É isso aí, não teve gol e o Palmeiras segue 10 pontos atrás do Botafogo. O Botafogo respira aliviado, não é? 10 pontos a vantagem do Fogão e o Corinthians sobe mais um pouquinho aí com esse pontinho, mas ainda mais na parte de baixo da tabela. Reportagem Bandeirantes, porque já vem o Pedro Martelli. Alô, Pedro Ramiro, alô, Gustavo Soler, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Capri, o Corinthians consegue segurar essa possibilidade de perder a vantagem que tem diante do Palmeiras em vitórias aqui na Neoquímica Arena. Agora o Corinthians tem 7, o Palmeiras tem 6. Portanto, o resultado que pelo menos mantém essa vantagem. Teve a expulsão do Maicon, está fora da próxima partida contra o Fortaleza. Timão vai a campo contra o Fortaleza pelo Brasileiro antes da Copa Sul-Americana. Esse é o próximo desafio do Timão e do lado alviverde, Soler. Palmeiras completando agora, Capri Ramiro, 703 minutos sem ter a sua meta vazada. Completando então mais de 11 horas sem tomar um golzinho o time do Palmeiras, 7º jogo seguido de baliza 0 e com este empate, Capri, é bem verdade, você falou, só diminui em um pontinho a diferença para o líder Botafogo, mas o Palmeiras completa hoje 2 anos de invencibilidade em clássicos contra o Corinthians e no Campeonato Brasileiro chega a marca de 10 clássicos seguidos, somando Corinthians, Santos e São Paulo, sem perder para os seus rivais, jogando no Campeonato Nacional para o jogo contra a equipe do Goiás na sexta-feira, dia 15, retorno do zagueiro Luan, que vai substituir Murilo, que foi expulso.
Maravilha, vocês voltam no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, depois de América de Minas e Santos, a reportagem Bandeirantes trazendo a palavra das estrelas que fizeram esse empate sem gols da Neoquímica Arena. Zaidan, é isso aí, só pra fechar aqui, poderia ter 1-1 seria bom, né, Zaidan? Maicon faz um gol, o Breno Lopes faz um gol, fica melhor do que 0-0, né, Zaidan? Mas eu acho que eles mereciam mesmo esse 0-0, né, Caprotti? Jogo sem inspiração. Quando houve essas chances aí, as finalizações foram muito ruins, né? Muito fracas. Ainda mais com 2 goleiros desse nível, Everton e Cássio. Chutando bem já é difícil fazer gol nos caras. Imagina com esses chutinhos aí, com esses traques, né? E o jogo foi tecnicamente pouco inspirado. O Corinthians é basicamente isso, né? Um time que tenta lutar, cruza a bola na área para ver como é que resolve e tal. Mas não tem muita qualidade, ainda mais sem Renato Augusto. E o Palmeiras, que tem mais qualidade, hoje fez um jogo tecnicamente mediano ali, sem inspiração, feijão com arroz. Alguns jogadores jogaram bem abaixo, incluindo Veiga, Rony, Arthur. O jogo foi pobre tecnicamente, Caprotti. Nenhum dos dois aproveitou a chance. O Palmeiras de se aproximar mais do Botafogo. Poderia ficar 8 pontos, vai ficar 10. E o Corinthians de abrir, talvez definitivamente, distância para a zona de risco, Capriotti. Nenhum dos dois aproveitou. Valeu, Zaidan. Grande abraço a você, bom descanso, até amanhã. Abraço, no Bandeirantes Acontece. Tchau, Caboclinho. Valeu, Manuel. Boa semana para vocês aí. Muito Bom obrigado, trabalho. muito obrigado. Obrigado para nós todos. Valeu, Cláudio Zaidan e Manuel Zaidan. O destaque final da opinião Bandeirantes, de Corinthians 0, Palmeiras também 0. A gente volta a falar mais desse jogo no apito final, porque a partir de agora, logo depois do intervalo, né, que é rapidinho, vem aí mais uma grande atração do futebol brasileiro nesse domingão de 22ª rodada. América de Minas e Santos, é jogo de desesperados. 2 times que estão na zona do rebaixamento e precisam muito da vitória. Depois do intervalo, Pedro Martelli, Alexandre Pretzel e Bruno Migliozzi vão levar para você as emoções de mais uma partida do Brasileirão 2023. Então, continue conosco, porque tem mais futebol na Bandeirantes e eu volto no intervalo da partida. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar.